plano do meu pai e da minha mãe era que quando tivesse filho com a idade de fazer vestibular, a gente vinha para Recife. E aí, para o desespero da minha mãe, eu passei no vestibular do ITA e fui estudar em São Paulo. Então, Saiu totalmente. Tinha um plano todinho, para vir estudar no Recife. Minha mãe sempre foi assim muito ciosa dos seus filhos, né? Cuidou muito bem da gente a vida inteira. Ela faleceu há poucos anos, mas nunca deixou de me olhar quando eu já tinha 60 anos de idade, 62, 63, como se eu fosse aquele menino dela que ela precisava pôr ordem nele o tempo todo. E ela sempre fez isso, né? Chegava para mim, você não devia fazer isso, você talvez devesse fazer aquilo. E eu estava aposentado da Universidade Federal de Pernambuco já, me aposentei como professor titular. E ela me chamava para conversar, para dizer o que era que ela achava que eu devia fazer da minha vida. Então, ela sempre foi muito assim. E ela sofreu muito, porque quando eu cheguei em Recife, não fiquei em casa. Aí eu fui estudar no ITA. Mas, no meio disso, e nesse processo de tentar entender o mundo, né, eu sempre fui assim uma pessoa muito curiosa, muito de tentar entender o porquê das coisas funcionavam. Nunca gostei de criar muitas coisas, por acaso. Esse não era o meu negócio, nem de resolver os problemas. Então, meu pai achava, por exemplo, que um destino provável de uma carreira para mim era ser engenheiro de demolição, né? Daquelas bolas de destruir prédio, porque quando uma coisa quebrava lá em casa, eu abria, entendia porque não estava mais funcionando, mas também não consertava. Deixava aberto. Você é aqui, é só mexer aqui que fica bonzinho. Uma vez eu tendo entendido, para mim, de uma certa forma, aquele negócio se resolvia na minha cabeça. Se resolver isso aqui, está pronto, vai funcionar de volta. E esse por que funciona, né? Foi o que me levou para essa área de exatas. E eu nem ia fazer engenharia, na realidade, né? Minha ideia mesmo era fazer alguma coisa de exatas, mas de tanto conversar com as pessoas de exatas e não ver no Brasil, já da época, um futuro profissional, né? Se você fosse físico, químico, matemático, e era cegueira cognitiva minha e das pessoas com quem eu conversava, porque esse futuro certamente existe, eu acabei em fazer engenharia e com essa falta de vocação todinha para resolver problemas, né? Resolver o problema de consertar coisas, que era como, de mais de uma forma, as pessoas viam, né? Engenheiros davam manutenção em fábricas, o engenheiro, principalmente naquela época, década de 70, no Brasil, quando a gente via, ele dava conta de uma fábrica, montava uma fábrica, consertava quando quebrava, assim por diante. Eu não tinha visualizado essa coisa do engenheiro como projetista, do engenheiro como desenhista de mundo, né? O engenheiro como o detentor de um conjunto de teorias que você usa para abstrair o mundo ao seu redor na forma de objetos abstratos, né? Ou seja, de teoremas, de hipóteses, de coisas parecidas com essa, que você pode manipular como um projeto para inserir de volta no mundo, né? O engenheiro é uma espécie de uma passagem da prática por dentro da teoria para intervir de volta na realidade ao seu redor. E eu fiz esse caminho, acabei meu curso de engenharia, nunca tive carteira do CREA, porque quando eu acabei, por várias razões, eu resolvi que ia fazer um mestrado em computação, porque quando eu fui sair do Recife para ir para o ITA, quando eu cheguei lá, meu orientador, o Carlos Sérgio, ele era do departamento de computação do ITA, que não tinha graduação. O ITA veio ter graduação em computação muito tempo depois que eu saí. Entrei lá em 73. E o Carlos Sérgio, ele estava fazendo, era engenheiro mecânico, estava fazendo mestrado em computação, o ITA tinha pós-graduação na área. E eu comecei a ir para lá falar com ele. Ele era meu orientador, eu estava perdido na vida, tinha que falar com alguém, era ele. O ITA sempre teve essa história de você ter um orientador para os alunos de graduação, para manter você dentro de um projeto de vida ali, e dentro da dificuldade de você estar longe de casa, longe das suas amizades, e isolado, e naquela época era isolado mesmo, né, em 1973, não tinha DDD, né, você não podia tirar o telefone e ligar para casa, isso não existia, você pedia para a telefonista, ela lhe dava uma hora, você ia para a fila para esperar que a ligação fosse feita. Era realmente um tempo muito antigo comparado com hoje, né? Mas também era há 50 anos. E eu comecei a ir lá para o centro de computação e tentar entender como era que aquele negócio funcionava. E ali eu descobri que tinha
uma coisa particular, né? Você podia projetar mundos, né? Quando você escreve um programa de computador, seja ele qual for, você cria uma realidade virtual. A realidade virtual não é só o que a gente vê estendida por ferramentas e instrumentos computacionais que mediam a nossa interface com a realidade. Mas quando você escreve, por exemplo, um programa de computador para inverter matrizes, você criou uma realidade virtual que faz isso. Antigamente você fazia isso na mão, né? Tinha um conjunto de regras gráficas, inclusive. Você pega essas regras gráficas aqui, e matemáticas, é claro, também, né? Que estão na sua frente, e você codifica aquilo num mundinho virtual que inverte matrizes. Você entrega a matriz para ele, ela volta invertida. Então, ali é um mundo virtual inversor de matrizes. E esse negócio, obviamente, se complicou e se complexificou imensamente desde essa época. Mas até pelo menos eu fazer engenharia, esse é o resumo da minha vida. Um menino curioso, míope, que não tinha nenhum futuro como jogador de futebol. Teve uma época que eu era dono do campo, da bola e do padrão, e não conseguia jogar nem de goleiro. Eu era só o fornecedor do espaço e dos equipamentos. Eu sempre fui muito ruim nisso, muito míope, que, não tendo nenhuma alternativa de vida, se escondeu nos livros. É basicamente isso. Perfeito. Agora, quando você foi para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, o ITA, aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, onde eu estou, você se identificou, teve esse mentor, esse professor, você chegou a buscar uma carreira executiva, a pensar em seguir uma carreira, porque eu sei que você teve um período ali no Itaú também, trabalhando no Itaú Sim. logo depois de formado, foi isso? Como é que foi Foi. esse episódio? Ali no Itaú foi muito interessante, porque o Itaú sempre foi um lugar muito diferente, né? Muito criativo. E ah, quando eu estava no quarto ano do ITA, o Itaú fez um concurso de trainees, um concurso para trainees, um concurso muito esquisito para a época. Era um concurso para trainees da diretoria do Itaú. Então, eu e um conjunto de outras pessoas, poucas, éramos 4 só, que eu me lembro, nós fomos escolhidos para sermos trainees da diretoria. Então, a gente se reunia com um diretor específico do Itaú na época para discutir uma agenda de inovação. Nós não tínhamos nenhum papel específico dentro do banco, né? O diretor era Conrado Venturini Júnior, ex-aluno do ITA, faleceu precocemente, foi uma grande perda para o sistema financeiro brasileiro, um cara com uma cabeça absolutamente fantástica e com um grau de criatividade dentro de um banco na década de 70 para dizer, nós teremos trainees da diretoria. Então, eu tinha um crachá de diretor, uma chave mestra, que podia abrir basicamente qualquer sala da sede do Itaú, então na Rua de São Bento, em São Paulo, ali perto da Bolsa de Valores, né? O antigo prédio do que hoje é a B3, era a Bolsa de Valores de São Paulo. E nós tínhamos uma reunião na segunda-feira, no quinto ano inteiro. O ITA tinha aula, na minha época, às quartas de tarde, a quinta inteira e a sexta de manhã, né? Então, a gente ficava no banco de segunda-feira, bem cedo, eu ia para São Paulo no domingo, e voltava na hora do almoço, em ônibus da Pássaro Marrom, para assistir aula quarta de tarde e de noite, quinta o dia todo, e sexta de manhã, e voltava para fechar a semana no Itaú, na sexta-tarde. Então, a gente trabalhava 3 dias completos, vamos dizer assim, no Itaú por semana, durante todo o quinto ano. Segunda-feira, a gente fazia um plano do que fazer, na sexta-feira, a gente prestava contas. Então, a gente trabalhava basicamente sobre como é que o banco funciona, como é que ele deveria funcionar, na opinião de alunos de graduação que estavam se formando. Mas, infelizmente, eu acho que para a minha carreira de executivo, e para a sorte do banco, quase certamente, quando acabou esse estágio de trainee, me ofereceram um excelente emprego no Itaú, só que eu tinha que começar como programador. E eu fiquei olhando assim com meus botões, né? Pô, eu era diretor do banco. Como é que eu vou ser programador agora? Então, houve um erro estrutural no processo, que a gente foi contratado para trainee da diretoria, mas depois desceu para começar como programador para subir de novo. E aí eu resolvi que era melhor ir fazer uma pós-graduação. Nunca fui um candidato a executivo. Eu acho que eu teria sido um péssimo executivo, por sinal, porque nunca foi da minha visão de mundo, da minha capacidade intrínseca, independente de formações, como costuma ser de muitos engenheiros, né? Engenheiros têm
um viés de administração, de gestão de projetos muito forte. Eu nunca tive isso. Eu sempre fui muito curioso, né? Como é que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? Para que é que isso serve? Essa métrica e esses processos da engenharia estavam muito dentro da minha cabeça, mas como pesquisador. E aí, depois desse estágio no Itaú, onde eu era basicamente um curioso na diretoria, né, ali com o Conrado fazendo perguntas para a gente, como é que vocês acham que a fila do banco devia funcionar? Essa era a pergunta de uma das semanas, né? Vocês já viram qual é o processo que envolve, por que um banco emite ações e como é que elas são negociadas? Vão entender isso e venham explicar para mim. Então, era uma coisa assim de um entendimento profundo, de altíssimo nível do sistema financeiro, mas no grau de ingenuidade da gente que tinha feito economia 1 e 2, tá certo? Mas estava lá falando com um cara fantástico que ensinou muito a todos nós que éramos os estagiários dele na época, especialmente a humildade. O Conrado tinha essa história de que ele não achava que ele sabia nada. Ele olhava para a gente e disse, vocês já viram como é que uma agência funciona? A gente dizia, não, como é? Ele disse, não, vão lá, voltem aqui e me digam como era que deveria funcionar. Isso é mágico, né? Porque você tem um cara que chegou na diretoria do banco que, teoricamente, e principalmente na década de 70, deveria ser um cara que sabe tudo e manda em todo mundo. E ele tinha essa abertura fantástica para se perguntar como era que deveria, e ainda por cima, terceirizar esse entendimento do que poderia ser para um grupo de estagiários. E eu achei, essa foi a parte mágica na minha vida, mas ali eu também entendi que eu jamais teria um patrão. Jamais. Por quê? Porque trabalhar com o Conrado era muito bom e ele não era patrão de ninguém, mas para chegar no ponto onde a gente tinha a possibilidade de ser um Conrado, a gente tinha que ter um bocado de patrão no meio do caminho, e eu descobri que esse não era exatamente minha vocação. Foi ali que eu fui para a universidade, fiz mestrado, fiz doutorado, voltei, fui professor universitário durante toda a minha vida até 2014, continuo professor universitário hoje. Professor universitário, de uma certa forma, se você conseguir chegar num lugar que permite isso, é uma pessoa sem patrão. Você é patrão de você mesmo, com uma obrigação fundamental, aprender o tempo todo. Se você não estiver aprendendo o tempo todo, as pessoas não vão conseguir aprender nada com você. Se você achar que sabe alguma coisa, você não sabe absolutamente nada a partir do momento que você acha que sabe. E isso, para mim, veio exatamente ali da minha experiência no banco, que era ter trabalhado com um cara que olhava para a gente e dizia, eu não sei como é que funciona. Ele sabia, claro que ele sabia. Eu não sei como é que isso aqui deveria funcionar. Vão lá embaixo e descubram e venham me dizer. E a gente estava fazendo uma pesquisa, né, básica ali. Para mim foi muito importante o Itaú, me ensinou o que era uma grande empresa, o que era uma grande empresa de engenheiros, né? O Itaú sempre foi um banco de engenheiros. Naquela época era mais ainda, não tinha ninguém na hierarquia do banco que não fosse engenheiro, até porque os fundadores eram engenheiros e assim por diante. Mas ali eu aprendi muita coisa, especialmente o que era que eu não queria fazer. E eu não queria ser programador de banco nenhum, E apesar ser de ter chefe. sido. Apesar de ter sido, e muito menos ser chefe de ninguém. E aí, o que te levou a voltar? Por que o pensamento de voltar para Recife, né? E não, de repente, tentar uma pós-graduação em outro lugar? O que te levou? Foi saudade de casa ou como é que foi essa decisão? Mas eu sempre fui, até por ter nascido e morado no interior, né? Um interior que tem uma cultura muito forte, a cultura do Cariri, do sertão, que vem da música, da roupa, da comida, dos hábitos, do fato de que a gente teve família em Itaperoá até 2005. Eu já estava há muito tempo na universidade, né? Já estava 30 anos quase na Universidade Federal de Pernambuco. A gente teve sempre uma conexão muito forte com a terra. Meu pai até hoje tem uma fazenda em Itaperoá. E essa conexão era uma coisa que não era algo que você podia descartar assim, entendeu? Fazia parte da minha visão de mundo até. Era como se eu visse o mundo com os óculos que vinham de Itaperoá. E essa história das coisas do sertão, da música, da cultura, da rede de pessoas, desse entendimento de mundo, da terra seca, das dificuldades, ele me atraiu de volta para um Nordeste em geral, né? Não foi necessariamente para Recife. Eu acabei vindo fazer pós-graduação aqui
porque aqui era o único lugar que tinha na época. Acho que tinha também na Universidade Federal da Bahia, se eu não me engano, mas não tinha mais nenhum lugar e eu não tinha nenhuma familiaridade com Salvador. Eu já estava em São Paulo há 5 anos, tive a oportunidade de ir fazer mestrado em várias outras universidades e até de sair do Brasil naquela época. Existiam bolsas para fazer mestrado mesmo fora do Brasil. Podia até ter ficado no ITA fazendo mestrado, tinha essa oportunidade também. Naquela época, meu orientador de graduação podia ter sido meu orientador de pós-graduação. E, no fim, feitas todas as contas, eu resolvi voltar para Recife, nem que fosse por um tempo. Mal sabia eu que estava voltando para sempre. E, quando eu cheguei no Recife, teve uma descoberta fundamental, né? Em 1978, foi fundado o Galo da Madrugada. E, por acaso, eu estava em alguns dos primeiros desfiles, não no de 78 em si, mas no de 79. Depois, uma família muito próxima da gente tinha se mudado para Olinda e tinha o carnaval de rua em Olinda, quando não tinha ninguém naquela época. E eu tinha passado muito tempo distante do carnaval, porque eu, claro, vinha para o carnaval no Recife, mas morando em São Paulo, basicamente, né, eu chegava aqui para o carnaval e voltava. E não tinha, o carnaval não é um evento de 4 dias em Pernambuco, né? O carnaval em Pernambuco ele começa ali no Réveillon e ele vai até a quarta-feira de cinzas e depois. E não participar do período pré-carnavalesco é quase a mesma coisa que não brincar o carnaval, porque para muita gente esse período anterior é mais carnaval do que o próprio carnaval. É quando a gente prepara, é quando a gente ensaia, é quando a gente monta os blocos, é quando a gente conhece pessoas que a gente não conhecia. A saída de um bloco de carnaval ou do maracatu, ela começa em outubro, né? Você começa a ensaiar em outubro, às vezes antes, dependendo da complexidade do que você quer cantar, tocar ou vestir, ou desfilar e dançar, né? Que é tão importante quanto tocar. E eu não tinha essa experiência. Eu não tinha essa experiência. Quando eu estava aqui estudando para fazer vestibular, eu obviamente não participei de nada, eu vim para estudar e me concentrei nisso. E depois eu só vinha, eu vi o carnaval e pá, teve o carnaval. Era massa, mas eu nunca tinha entendido. Quando eu voltei, no fim de 1977, o carnaval de 1978 foi uma coisa assim que literalmente mexeu comigo como ser humano, mudou minha visão de mundo. E a partir daí eu passei a morar mesmo no Recife. Passei a morar no Recife, foi no carnaval de 78. E fiquei aqui até 81, fazendo mestrado. No meio do caminho, meu orientador, que era Clilton Fernandes, outra pessoa fantástica, uma combinação de engenheiro elétrico com PhD em redes neurais, foi o primeiro PhD no que a gente chama hoje de machine learning, é a versão atual do que ele estudou na década de começo da década de 80 na Inglaterra, né? Se formou, terminou o doutorado dele em 1980. Na década de 70 ele estudava não só inteligência artificial, mas redes neurais. Montou o primeiro grupo de redes neurais da América Latina aqui no Recife. Mas eu não queria estudar isso. Eu o forcei a orientar uma tese, uma dissertação de mestrado que eu queria fazer em protocolos de redes de computadores naquela época, protocolos pré-internet. E ele, muito gentil e um ser humano fantástico, não só topou fazer isso, mas foi fundamental na minha formação. E quando eu estava no meio do meu mestrado, Clilton chegou para mim e disse: olha, nós vamos ter que montar um computador aqui da universidade e eu queria levar você para fazer isso. E eu virei o diretor de sistemas de computação da Universidade Federal de Pernambuco. Ele era o diretor do núcleo de computação. Isso foram 2 anos do meu mestrado, que eu não fiz nada, tanto que eu levei menos tempo para fazer minha tese de doutorado do que para fazer minha tese de mestrado, porque durante o mestrado eu estava nessa diretoria também aqui na universidade, que, de novo, foi um aprendizado fantástico, e era, seguindo o exemplo de Conrado, eu não tinha funcionários, eu tinha um time de estagiários. E o meu time de estagiários era absolutamente fantástico, a gente moveu mundos, fez coisas absolutamente épicas naquele tempo, quase que ingênuo, de novo, né, da gente. O principal computador da UFPE, que foi esse que a gente montou, era um DEC 10 com 1 mega de memória para a universidade inteira, 16 terminais e 1 megabyte, não era 1 gigabyte, né? Você pega um relógio digital hoje, ele tem 4 GB de memória. Você pega um smartphone, ele tem 256 GB de memória. O computador central da Universidade Federal de Pernambuco, zerinho, o MEC tinha adquirido vários deles, um para Recife, um para Fortaleza,
um para Salvador e várias outras universidades federais receberam esse mega computador gigantesco que ocupava um prédio inteiro, tinha um mega de memória. Era muito animado, foi um negócio épico. Isso foi muito mais importante para mim do que meu próprio mestrado, né? Foi descobrir que realmente eu tinha uma vocação na vida, que era trabalhar com esse negócio de computação. Isso definiu meu futuro todinho. Foi ali que foi definido mesmo. Eu vim para fazer esse mestrado, que também foi muito importante, não estou desprezando de maneira nenhuma, mas combinar esse mestrado com essa experiência prática de estar lá dentro de um centro de computação e viver aquilo intensamente, dormir lá dentro, porque tinha que varar à noite fazendo certas coisas que tinham que estar prontas na segunda-feira, isso foi fundamental. E eu sempre agradeci muito a Cleilton por ter me proporcionado essa oportunidade de aprender na prática o que era que eu estava fazendo na teoria como pesquisador, né? Como um principiante nesse processo de tentar me tornar um cientista, né? O que eu estava aprendendo ali era a ser cientista na teoria, né? Fazer pesquisa e publicar artigos e tal, descobrir coisas novas, mas Cleilton me levou para um negócio muito vida real. Eu esqueci de dizer, comecei a falar dele, esqueci de dizer, mas Cleilton é uma combinação de engenheiro elétrico com mestre em engenharia eletrônica, PhD em computação, professor de escultura e design, biólogo e mais tudo que você conseguir imaginar. Se você entregar alguma coisa para ele, alguma hora ele vai se tornar fantástico naquilo. E ele era fantástico em entender pessoas também. E dentro do meu caos, ele não só conseguiu me organizar para eu terminar um mestrado, mas ele conseguiu me orientar para eu ir fazer um doutorado. Isso que eu te perguntasse também nessa fase do fim do mestrado e com essa experiência de montar um computador, de montar algo do zero, surgiu por acaso uma vontade de repente, criar uma empresa a partir dali, ou o seu desejo era realmente continuar como pesquisador e por isso o doutorado aí na Inglaterra? Não, veja, eu não tinha nenhum desejo de criar empresa a essa altura do campeonato. Isso surge muito depois, né? Nessa época eu estava assim focado que eu queria ser só um cientista. Esse negócio era muito legal, né? Você sentar, estudar um problema que não estava resolvido e você descobrir alguma solução para ele, ou pelo menos dizer que, na sua opinião, aquilo não tinha uma solução. Isso me levava de volta para a minha infância, né? Abrir um rádio e dizer, essa válvula aqui que está, aspas, quebrada, ela não está acendendo, é só trocar ela. Pronto, aí deixava lá e ia embora. Eu tinha feito aquela descoberta, entendeu? Óbvio, com ciência é muito mais complexo e mais sofisticado do que isso, porque de repente você tinha que construir uma teoria para resolver um problema e tinha que testar isso na prática para ver se funcionava mesmo. Tem um ciclo de coisas para fazer ali, mas aí pelo fim do mestrado eu tinha certeza de uma coisa: eu iria ser, ou iria tentar ser um cientista. O iria ser é aquela determinação que leva você a fazer, né? Eu vou ser isso. Mas na prática, especialmente quando você está no negócio de conhecimento, você tem que ter uma síndrome de impostor como fundamento do seu sistema operacional, né? Você diz, eu vou fazer isso, que na realidade você está criando a determinação, mas internamente você está pensando, eu vou tentar fazer isso e muito provavelmente não vou conseguir. Então você vive nessa espécie de esquizofrenia, né? Ou se a gente quiser ser mais leve, nesse yin yang de vou fazer, mas não sei se consigo. Porque se você partir num caminho só, ciência é uma coisa que se faz com curvas, né? E com barreiras e com deslizamentos de todos os tipos, não é uma linha reta você indo para algum lugar, você não consegue, você normalmente não consegue. Isso cria uma tensão muito grande. Né? Vou sair daqui, pegar essa estrada absolutamente linear e vou chegar naquele ponto ali. Não é assim que funciona. Tanto que eu saí do Brasil para fazer tese de doutorado numa coisa e fiz noutra completamente diferente. E o que foi essa mudança aí na Universidade de Kent, né, que você foi na Inglaterra, e qual que foi o aprendizado desse período lá? Eu saí do Brasil, eu estava estudando redes de computadores, né, protocolos de redes de computadores. Eu saí do Brasil para fazer um doutorado em redes, que era o que estava todo mundo fazendo naquela época, né? A internet, a precursora da internet atual, a ARPANET, tinha começado ali em 1968, né? Nós estávamos mais ou menos 15 anos depois e já existia a ARPANET nos Estados Unidos, em parte da Europa ali, que era a rede
vamos dizer assim, era o piloto da rede do sistema de defesa dos Estados Unidos e da Europa, né, da OTAN. E tinha muita gente estudando redes de computadores naquela época, que de alguma forma todo mundo ia saber, todo mundo já sabia na realidade, ou todo mundo que estava fazendo pesquisa naquilo, ou próximo daquilo, sabia que a gente ia tentar conectar o mundo inteiro, com uma rede única, né? Ia ser essa rede de redes, uma internet. O nome internet é justamente uma rede que conecta múltiplas redes. E eu saí daqui para fazer isso, entre várias outras coisas, porque estava na moda, todo mundo estava estudando isso, e todo mundo dizia que isso tem futuro. Ciência tem moda também, né? Não é exatamente fast fashion, mas ciência tem moda. E eu saí para fazer isso. Quando eu cheguei lá, aí eu tive de novo uma oportunidade única. Quando eu cheguei em Canterbury, o professor que ia ser meu orientador, que depois virou um grande amigo, Edward Bryan Spratt, que era o fundador do Laboratório de Computação da University of Kent, ele tinha saído para fazer um sabático na Suíça. Ele tinha me aceito como aluno, mas naquele bem estilo inglês assim, ele não tinha me dito que ele ia passar o primeiro ano do meu doutorado na Suíça. E ele tinha deixado um outro professor para conversar comigo, né? E eu fiquei por ali. Aí esse segundo professor, ele disse, cara, ó, tudo bem, eu não entendo absolutamente nada de redes, você é aluno de Brian, no que você precisar eu vou lhe ajudar. Agora, pensa, o seu orientador está na Suíça, vai fazendo as coisas aí e você conversa com ele. Obviamente, tinha rede lá, né? Tanto que eu tenho meu primeiro e-mail, meu primeiro endereço de e-mail, srlm@ukc.ac.k, é de exatamente, sei lá, 1º de agosto de 1981. Mas e como é que eu ia conversar com Spratt na Suíça por e-mail, né? Sem imagem, não passava imagem. Sim. Eu resolvi que eu ia dar uma olhada pelo departamento inteiro, pelo laboratório inteiro, e descobrir o que era que os professores estavam fazendo para ver se eu achava um que estivesse fazendo uma coisa que eu gostasse de fazer, que eu achasse a priori que era legal de fazer. E esse cara era o David Turner, que estava estudando na época uma coisa que veio ser extremamente importante, muito tempo depois que eu acabei o doutorado, que era a programação funcional. A programação funcional passou a ser um hit em computação quando a gente começou a ter big data, quando você começou a ter grande volume de dados para processar, certas coisas que estavam sendo estudadas em programação funcional nas décadas de 60, 70, 80 e 90 começaram a se tornar úteis. Naquela época você olhava e dizia, tudo bem, isso é muito bonito como arquitetura de solução de problemas, mas não é prático para fazer absolutamente nada com isso, né? Mas só que Turner estava fazendo isso e ele era um media star também. Ele estava fazendo um negócio irado, ele tinha umas conexões muito interessantes. Ele não tinha nem doutorado na época que eu entrei lá. E por um passe de mágica ele topou me orientar, porque ele não topava orientar ninguém. Mas eu tanto enchi a paciência dele que ele me aceitou como aluno. E eu acabei uma tese de doutorado em programação funcional com ele em 1981. Isso também foi muito interessante, porque de repente eu descobri uma área inteira de paradigmas de linguagem de programação, que era uma coisa que eu não fazia ideia na época, que era tão complexa, que tinha tanta coisa para estudar lá, que era fundamento de tantas outras coisas. E isso foi basicamente, talvez, a fundação principal da minha formação como cientista para depois. Turing era um cara muito gentil, mas também muito firme, né? Você não fez o que você deveria fazer. Tipo, você tem que fazer de novo. Um dia ele me deu um problema para eu resolver, eu fui para casa, passei um mês trabalhando no problema e entreguei a solução para ele, era parte da minha tese de doutorado. E ele passou uma semana para analisar o resultado, marcou uma reunião comigo, você marcava a reunião com ele por carta, mandava um bilhete para a casa dele, ele mandava de volta, eu disse, vou receber ele tal dia, tal hora. Extremamente formal. E ele chegou lá e fez um longo discurso sobre a minha solução do problema. E disse, olha, para resumir, é o seguinte, a sua solução está correta, mas ela é muito feia. Logo, ela está errada. Você devia achar uma solução bonita. Não é nem bonita no sentido de beautiful. Você devia achar uma solução elegante, uma elegant solution for a problem.
Até você achar uma solução elegante, a sua solução está certa, mas está errada. Aí eu voltei para casa e disse, mas rapaz, eu me lasco aqui. Aí o cara disse que a minha solução é feia. Quando eu resolvi um problema que não estava resolvido, isso pode ser minha tese de doutorado e tal. Aí eu voltei para casa, eu já tinha passado um mês trabalhando nesse negócio, passei meses trabalhando, até que eu achei uma solução elegante, voltei para ele e disse, agora você tem a solução correta do problema, porque ela resolve o problema e ela é elegante. Isso, para mim, foi assim uma descoberta fundamental também. Não adianta você resolver as coisas de qualquer jeito. Você tem que resolver de uma forma que depois, quando eu comecei a trabalhar com problemas realmente complexos de engenharia de software, quando você resolve um problema em software, ele tem que ser repetível, dá para ser usado para resolver outros problemas, ele tem que ser escalável, ou seja, tem que resolver um problema muito maior do que o problema que você resolveu originalmente, e ele tem que ser sustentável. O custo de evolução, manutenção ou de rodar aquilo numa plataforma digital não pode tender para infinito quando o problema cresce, porque aí não é uma solução, é um problema, né? Então, para mim, esses aprendizados, assim, você pode dizer, pô, mas isso foi muito básico, ele te dizer isso, certo? Mas se eu não tivesse trabalhado um mês, se o problema não fosse complicado, se eu não tivesse achado a solução ruim, ele nunca teria me dito isso para depois me forçar a trabalhar meses para achar uma que fazia a mesma coisa, só que era elegante. A elegância das soluções de engenharia é fundamental. Eu acho que eu comecei a me tornar engenheiro ali, na teoria. E era um problema totalmente de teoria, né? Não adianta fazer. Gambiarra é a primeira solução, mas a segunda solução, a terceira, a quinta, a que vai para a rua, não pode ser exatamente como a primeira gambiarra. Claro, hoje como é que a gente resolve problemas em computação, né? Especialmente se você está no universo de startups. Você bota qualquer gambiarra na rua. Se as pessoas usarem, você vai melhorando. Mas lá no futuro, ela não pode continuar sendo uma gambiarra, porque aí ela não é repetível, escalável e sustentável. Não vai ser um negócio bom aí Não realmente, vai ser um digital, negócio escalável. de jeito nenhum. Perfeito. Silvio, passando esse doutorado, aí você voltou para Recife, né? Como é que Sim. foi essa volta e com o retorno, com essa sua nova mentalidade, com essas descobertas? O que você viu do ambiente de ensino no Brasil naquele momento e o quanto a gente precisava avançar aí? Rapaz, foi literalmente de volta para o passado, né? Porque a gente estava, eu e todos os outros estudantes brasileiros da época que estavam na Europa e nos Estados Unidos, você estava no mundo em rede, já conectado, grupos de pesquisa trabalhando, distribuídos pelo mundo afora. O principal computador que eu usei para fazer as simulações da minha tese ficava em San Diego, na Califórnia, e era absolutamente massa de usar, porque quando eu estava acordado na Europa, San Diego e os Estados Unidos, o oeste dos Estados Unidos estava dormindo, então nós poucos que tínhamos acesso a esse computador a partir da Inglaterra ou da França e Alemanha, tínhamos basicamente um supercomputador para usar, um supercomputador, obviamente, nos termos da época, né? E quando eu voltei para o Brasil, tinha perfuradores de cartão nos laboratórios de graduação, né? Eu voltei para a mesma época, anterior a qual época que eu tinha saído daqui. Aí a gente fez, de novo aí eu, Clinton e na época Paulo Cunha, que tinha voltado do Canadá e era o coordenador do programa de pós-graduação da UFPE, a gente fez um pacto do tipo, ou a gente dá um salto para o futuro aqui, ou então a gente desiste e vai fazer outra coisa, empreender, vamos embora do Brasil, fazer alguma coisa. E fizemos um plano de 15 anos, ali em 1985, para o que veio a ser o Centro de Informática da UFPE. E esse plano era, nós vamos multiplicar o número de doutores por 5, nós vamos multiplicar o número de alunos por 10, nós vamos multiplicar a quantidade de computadores em laboratórios por 20, nós vamos botar o mesmo laboratório da pós-graduação na graduação, que era o problema na época, você tinha recursos para fazer pesquisa, mas não tinha para fazer graduação, que era um contrassenso. E a gente começou a investir nisso, e esse trabalho começou a dar certo. Dar certo ao ponto de que todas as metas desse plano de 15 anos, e aí está uma vantagem fundamental de você fazer planos de longo prazo e partir para uma execução acelerada, não é acelerada, não tem o A no começo, é acelerada, executada de qualquer jeito, com 100% da sua energia embutida nisso. Esse plano de 15 anos atingiu todas as metas dele em 1992. 8 anos antes. Era um plano para a gente atingir as metas em 2092, a gente tinha criado um doutorado, um mestrado tinha nota A na CAPES, a gente tinha alunos internacionais, ou seja,
tinha dado certo. Aí a gente ficou parado assim, perguntando, e agora, o que a gente faz? Né? Bom, já que você fez isso, vamos fazer outro plano de 15 anos. E esse outro plano dos próximos 15 anos, né, aí a partir de até 2015, esse plano foi feito e começou a ser executado também, e obviamente muito mais gente executando. As metas também foram batidas antes de 2015, mas aconteceu um problema no meio disso que mudou completamente a minha rota. Como a gente tinha mudado dramaticamente o processo de formação de graduação, né? Eu, Paulo e Clilton, basicamente, sentamos e refizemos o currículo de graduação para ser um currículo internacional, o que era que se estava estudando no mundo e nos melhores lugares do mundo. Viajamos, conversamos com um bocado de gente, refizemos o currículo todinho. A gente começou a formar um aluno para o qual havia emprego local. O Recife sempre foi um dos centros de demanda por computação e de criação de empresas de computação, de informática, de tecnologia de informação mais agitados do Brasil desde a década de 60, desde os anos 60, mas o aluno que a gente estava formando, ele tinha emprego aqui, mas não a demanda para o conhecimento dele aqui. E ele começou a ir embora. As pessoas sabiam fazer certas coisas que as empresas, não eram as empresas do Recife, eram as empresas brasileiras, não faziam. Eles começaram a ir embora para fora do Brasil. Todo canto fora do Brasil, inclusive Portugal, Europa, Estados Unidos, teve gente que foi para o Japão e assim por diante. E a gente ficou com aquele problema na cabeça, porque para a gente era um problema de sobrevivência, a gente aumentar a massa crítica do próprio centro de informática. Naquela época era departamento de informática. E como era que a gente ia fazer isso se o pessoal que a gente formava na graduação ia embora? Chegou a ser assim 70% de evasão. 7 em cada 10 iam embora. Aí a gente resolveu fundar o César. E eu fiquei com esse problema. Paulo, eu acho que tinha ido para a França na época. Clilton já estava fazendo escultura há muito tempo e estava pensando em se mudar para o Centro de Artes. E essa parada ficou comigo, que era o problema de como a gente atrair problemas complexos para Recife. E a ideia foi montar um negócio chamado Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. O nome foi posto depois da gente descobrir a sigla, porque era um projeto de fazer alguma coisa de classe global. E, de repente, alguém sugeriu, não sei mais nem quem foi, que a gente devia botar um nome de alguém que tivesse feito uma coisa global. Né? Vasco da Gama era muito longo para a gente achar uma sigla para ele. Cabral, não sei por que não entrou no jogo, aí apareceu César. Mas o que é que César significa? César significa Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. O avançado era justamente esse negócio, fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Que era para quê? Para não somente criar um espaço que os alunos que a gente estava formando conseguissem ficar aqui, mas atrair mais gente de fora. Né? Era tornar Recife um importador e não um exportador de capital humano. E assim começou o César. O César hoje tem mais de 1.000 engenheiros e time de suporte para o funcionamento dessa engenharia. Está aqui no Recife mesmo, em Manaus, Sorocaba e Curitiba, e faz projetos até hoje de classe global para empresas do mundo inteiro. A Google, Samsung, Siemens, um monte de empresas do mundo inteiro e, obviamente, empresas brasileiras, e acabou se tornando um dos principais centros de inovação da América Latina. Eu fui o primeiro presidente até 2002 e fui o cientista-chefe, que foi um cargo que eu inventei para mim, para não ter ninguém que mandasse em mim, entre 2002 e 2014. Mas, como presidente, eu não, assim, eu era o presidente formal. Quem era mesmo, enquanto eu era o presidente do César, quem era o executivo-chefe era Fred Arruda, uma pessoa fantástica que fez com que o César deixasse de ser uma ideia de alguns pesquisadores que queriam mudar o mundo para uma coisa real, que partia dessa ideia de mudar o mundo e mudava o mundo efetivamente. Essa foi uma aventura absolutamente fantástica. Mas a gente descobriu, e os ditados populares também são bons para isso, assim que a gente começou a fazer o César, a gente descobriu que uma andorinha só não fazia verão. Não dava para fazer o que a gente queria fazer com o César. O César era um instituto de inovação, era focado num certo conjunto de coisas. A gente precisava de algo muito maior, muito mais diverso.
E já ali no processo de criação do Cesa, começou a ser urdida a ideia do Porto Digital, a ideia de criar um sistema local de inovação, do qual fizessem parte universidades, centro de pesquisa, centro de inovação, grupos empreendedores, empresários, empresas novas sendo criadas a partir do Recife, atração de empresas de fora, atração de gente de todo canto, para fazer um sistema local de inovação em algum território que, a partir do qual a gente tivesse variedade, para começar, de negócios, diversidade de oportunidades de trabalho e escala. Ou seja, de novo, tinha que ser repetível, não adiantava criar só um, tinha que criar muitas coisas, tinha que ser escalável e tinha que ser sustentável. Voltou aquela ideia da engenharia lá atrás. Em suma, é um projeto também de engenharia, né? Na fundação do Porto Digital, tem um bocado de engenheiro envolvido, um dos quais, que foi quem, no fim, deu o formato final para o Porto Digital, é Cláudio Marinho, que na época era secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, que foi quem me convenceu, basicamente, porque eu queria fazer o Porto Digital, não, nem com o nome Porto Digital, junto do Centro de Informática, que era para simplificar a minha vida. Perto da universidade mesmo. Eu já ia para lá todo dia, os alunos e os professores estavam lá, então qual era o problema que eu queria resolver? Eu queria resolver como era que atrair as pessoas para perto da universidade. E esse problema, Cláudio me mostrou com todas as letras, ele era um problema muito mais simples e muito pior do ponto de vista de um problema mobilizador do que o problema de você levar a universidade para perto das pessoas. Então, no fundo, a gente acabou começando uma intervenção no centro do Recife, no bairro do Recife. O Recife tem um bairro com o nome da cidade, na ilha onde a cidade foi fundada em 1537, que levou para lá, os números de hoje são 340 empresas, 13 mil pessoas, e eu não tenho os dados do faturamento de 2020, mas não é menor do que o de 2019, é maior, até porque tem mais empresas e mais pessoas, um faturamento de 2,5 bilhões de reais aproximados em 2019. E isso foi criado basicamente nesse twist, né? Ao invés de trazer para perto da universidade, leva a universidade para perto de um lugar muito mais diverso, onde tem história, tem cultura, tem carnaval, tem centralidade, onde todo mundo quer se ver. Não é levar para a universidade simplesmente porque supostamente a universidade detém o conhecimento para fazer isso. Não, não detém. A universidade é parte do processo, mas empresários, empreendedores, investidores, engenheiros, designers, advogados têm que ter contrato, você tem que aprender a fazer contrato. Quando a gente montou o Cesa, tem uma história fantástica que a gente conseguiu um contrato com a Singapore Telecom para desenvolver uma série de jogos para celulares muito pré-smartphones. Estamos falando lá em 1990x, né? 98, 99, por ali, né? E veio o contrato, pô. E ninguém sabia, mas o foro do contrato é Singapura. Não vamos assinar, não. Eu digo, certo, mas vocês acham que a Singapore Telecom vai botar um foro de contrato na América Latina, onde eles não têm nem base, nem absolutamente nada? E começou essa discussão de quais eram as liabilities, e aí apareceu o scroll, e não sei o que, e bah. Aí uma hora, eu tenho muito pouca paciência para essas discussões, eu peguei o contrato e disse, vocês continuem revisando a cópia do contrato, aí estava em papel, porque eu vou mandar o contrato de volta para eles. Ele disse, não, mas você... Como assim? Eu disse, não, eu já assinei. Eu era o presidente do Cesa. Eu já assinei, eu vou mandar o contrato assinado. E se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa, a gente resolve. Depois a gente resolve. O Cesa funcionou durante uns 6 anos, mais ou menos, sem a gente prestar muita atenção nessas delicadezas de que contratos existem, tem que funcionar. São eles que decidem o futuro dos projetos, dos negócios, inclusive. Era uma coisa meio ingênua, mas também porque a gente não tinha gente ao nosso redor, não tinha escritórios que entendiam de contratos internacionais de entrega de um negócio cultural como software. Claro que isso veio a ser desenvolvido depois, e tem hoje no Recife, tem escritórios fantásticos que fazem isso, que tiveram toda essa galera do Porto Digital para trabalhar em conjunto e aprender o que era que tinha que ser feito, mas naquela época não tinha. E a gente também não sabia que para você montar um sistema local de inovação e tecnologia, você precisava, por exemplo, quando a gente começou lá no Cesa,
A gente não tinha ideia como engenheiro, veja bem onde é que a gente está. A gente não tinha ideia como engenheiro que a gente precisava de designer. Era uma coisa absurda. Então, na primeira vez que um usuário ligou e disse, eu não consigo entender nada disso aqui. Aí eu olhei assim e disse, mas quem é que sabe fazer isso? Mas, tem que trazer designers. Mas os designers, naquela época, não sabiam fazer interface de software. Em 1996, 97, 98, por ali. Então, de repente, a gente começou a montar um grupo inteirinho de gente que entendia disso. HD Mabuse, que é um dos autores do manifesto do movimento Mangue, a gente trouxe de volta de São Paulo. Era o processo de recambiar pernambucanos de volta para cá, e ele assumiu a diretoria de design do César. Vamos criar um conjunto de metodologias para fazer interface de software. Tem que analisar o usuário. Engenheiro não analisa o usuário, não analisava naquela época. Um usuário que entenda, o software esse aqui, use, velho, não quero nem saber. E essa coisa foi muito interessante quando começou a juntar esse negócio de porto digital, porque tinha empresas de animação, empresas de jogos, que olhavam para a gente e diziam, mas esse software que vocês fazem aí, isso não tem nada a ver com a realidade, ninguém vai usar isso. E essa fertilização cruzada foi o que mudou tudo de novo. Mudou o próprio César, mudou os cursos de graduação na Federal, que foi uma das matrizes de criar isso. Criou outros cursos em outras universidades, habilitou uma rede inteira de criação de conhecimento que jamais teria acontecido se tivesse ficado lá como eu originalmente queria, e Cláudio Marinho nos salvou desse destino cruel, levando a universidade para onde as empresas já estavam. Isso foi muito massa. Muito bom. Agora, Silvio, queria tocar num ponto que essa questão de que você falou que quando vocês começaram César, vocês eram ingênuos, né? E acredito que isso também serve um pouco pro Porto Digital. Tudo bem aí? Quer uma pausa? Aconteceu alguma coisa? Algum acidente? Eu derrubei um copo aqui, mas ele não tinha mais água. Não tá vazio, menos mal. Porque eu vi uma foto sua do seu cenário aí, que é cheio de telas, eu fico falando, fiquei pensando, caramba, se ele derrubou a água ali em alguma coisa, ferrou, que vai cair por tudo ali, já era. Não fica em cima da mesma mesa, tem outra mesa do lado para evitar isso. Boa, eu já derramei várias vezes, aí eu botei ela na mesa do lado. Boa, já está prevenido, então, precavida aí. Aprendi isso. Mas eu queria tocar num ponto que é essa questão da ingenuidade na construção de um negócio, né? Na construção de algo que está começando e que se propõe a ser algo inovador e diferente. Isso foi no sentido tanto no César quanto no Porto Digital. Vocês estavam começando algo que era isso, César, com o nome de um imperador, aí, de alguém com dominação que ia dominar tudo. O quanto você acha que a ingenuidade ajuda ou atrapalha um empreendedor, alguém que está começando um negócio, a ir além, né? Porque a gente fala muito de pesquisar, conhecer a fundo o seu mercado, conhecer a fundo tudo que tem que ser feito. Como é que você vê essa questão da ingenuidade e também da utopia aí de um empreendedor? Eu acho que essa é uma pergunta fundadora para muito tipo de negócio. Veja, primeiro vamos dizer o seguinte, há dois tipos de pessoas que criam novos negócios. O empresário é a pessoa que, por exemplo, cria um posto de gasolina. Um posto de gasolina é um negócio todo quadradinho. Você tem que achar uma esquina, tem que fazer isso, parará, tem os fornecedores de combustível, tem isso, tem aquilo, tem o bombeiro, blá. Se você vai botar um posto de gasolina, seja expert nisso. Esse é um negócio totalmente conhecido, todo mundo sabe exatamente como fazer, e, aliás, ele passa por regras que vêm de IBAMA, da regulação do meio ambiente da cidade. Você não pode fazer um posto de gasolina do tampo da sua cabeça, como a gente diz no interior da Paraíba. Você não pode tirar da sua cabeça e dizer um posto de gasolina é assim. Não, um posto de gasolina tem um formato para fazer. Assim como tem um formato para você, por exemplo, construir um armazém. Você diz, eu quero um armazém de 2.000 metros quadrados aqui. Tem criatividade nos dois, mas é uma coisa mais ou menos estabelecida. Isso é totalmente diferente de um empreendedor. Ao invés de só criar um novo negócio, como um posto de gasolina, que, sem a menor dúvida, uma nova instância da classe posto de gasolina é um novo negócio, o que um empreendedor faz é criar um novo negócio para o qual não há um modelo pré-estabelecido. De um lado, no lado do empresário, ingenuidade no sentido de falta de entendimento do negócio
pode ser catastrófico. Do outro lado, em empreendedorismo, criar um negócio para o qual você não tem um modelo pré-estabelecido pode ser fundamental. Mas veja, nos dois casos, pode. Porque tem gente que vai pela pura intuição e acerta. Só que o que a gente não pode fazer é generalizar isso. Tem uma faceta heróica que a gente gosta de laudar na mídia, que é o seguinte: fulano começou sem saber absolutamente nada e construiu um negócio bilionário. Vamos pegar isso em escala estatística para ver quantos tentaram fazer e quantos deram certo. E você vai ver que é zero que deu certo. Aquilo ali é a exceção à regra, que justifica a regra que daquele jeito não dá para fazer. Uma vez sendo ingênuo para começar um novo negócio, ou seja, sem ter o pressuposto que aquele novo negócio, principalmente o inovador, negócios inovadores, seja ingênuo ao começar, mas tenha uma ingenuidade ativa, uma ingenuidade da busca, a ingenuidade da pesquisa. Eu não sei de onde é que vão vir os fundamentos para fazer esse negócio, mas que ele deve ter uma teoria, ele tem. Eu só não sei qual é. É como se você, de repente, se transformasse num pesquisador de novos negócios em X, onde X é a área que você vai atacar. Não é o caso que você vai sair tentando as coisas aleatoriamente, como muitas pessoas acham que acontece, que vai eventualmente levar você a descobrir uma coisa ali. Esse espaço de alternativas para montar um novo negócio inovador, de crescimento repetível, escalável e sustentável, em restauração, por exemplo, negócio de restaurantes ou entrega de comida, assim por diante, isso tem normas, tem regras e tem teorias para fazer isso. Pode ser que você descubra uma nova teoria para fazer, mas procure qual é. Procure ativamente qual é, porque fazer caoticamente é a mesma coisa de você chegar numa bodega no interior do Nordeste, onde as pessoas, você pergunta, como é que está o negócio hoje? Ele diz, não, o lucro foi bom. E ele está falando do caixa, quanto ele vendeu. Ele pode ter tido um mega prejuízo, mas ele está com dinheiro na mão e ele trata aquilo ali como lucro. Eu estou dando, obviamente, um exemplo radical de ingenuidade. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, e nem que esse é o caso em todo lugar, em todo canto, em todas as instâncias, mas eu vejo isso, ainda hoje. Então, o lucro foi bom. Como o lucro foi bom? Essa é a receita. Tem que ver se é a despesa, e quando a gente integra ela num período de tempo, está numa situação que faz sentido para você descobrir que parte disso é o lucro. Então, você vê as pessoas começando negócio. Não, eu tive uma ideia. E eu quero aqui 5 milhões de reais para testar a minha ideia. Ora, a gente passou desse ponto, né? A gente passou desse ponto. E não é porque houve uma enxurrada de atividade empreendedora e inovadora nos últimos 25 anos, desde o começo da internet para cá. É porque de lá para cá a gente entendeu, por exemplo, que tem um certo conjunto básico de efeitos de rede. Vamos falar de uma dessas coisas aí, né? Então, se você chega para uma pessoa e diz, certo, mas como é que você vai? Você fez uma proposta de uma plataforma aqui, e ela é de uma rede social, para você atender essa demanda aqui, por exemplo, de cuidadores de idosos. De um lado tem os idosos, do outro lado tem a família dos idosos, do outro lado tem o plano de saúde, do outro lado tem os cuidadores. Vai ter uma plataforma que habilita uma rede multifacetada que vai fazer isso aqui. Como é que você vai popular essa rede? Quais são os efeitos de rede que você vai usar para fazer isso? Aí a pessoa fica olhando para você como se você estivesse falando grego antigo, não é grego contemporâneo. Aí é óbvio que não é por aí que vai, tá certo? Está confundindo lucro com receita. Tá? Por quê? Porque se estuda muito. Quando você tem uma coisa que interessa para as pessoas no planeta, e isso pode ser de religião, sem fins lucrativos, a construção de foguetes com fins lucrativos, as pessoas começam a estudar. Eu posso ser ingênuo sobre qualquer coisa que eu queira fazer. Essa ingenuidade é boa, porque me dá um espaço mental mais ilimitado do que eu tenho se eu souber originalmente muito sobre uma coisa relacionada àquela. Isso pode me criar uma polarização, né? Se tem um negócio que parece com o meu, eu tendo a achar que a teoria dele é parecida com o meu também. Ele pode ser totalmente diferente, né?
compartilhamento de mobilidade é totalmente diferente de táxi, que é um serviço de mobilidade compartilhada por concessão pública. Veja, nós estamos falando da mesma coisa. Táxi é mobilidade compartilhada. Mas o conjunto de regras da pilha, vamos dizer assim, de tecnologia, de uso, de regulação, de economia de táxi é totalmente diferente da pilha mobilidade compartilhada autônoma, por exemplo. É outro negócio totalmente diferente. Funciona de outras formas totalmente diferentes. Se você trouxer a teoria dos táxis para cá, vai dar errado. Mas é igualzinho. Então, ingenuidade, quando a gente olha nessa dimensão, eu não sei o que é isso aqui, e eu nem estudei táxi, não faço a menor ideia. Eu vou ter algumas ideias para cá que eu não teria se eu entendesse o mercado de táxi. Porque talvez o mercado de táxi embote o meu pensamento sobre mobilidade. Mas, na medida que eu começar a ter essas ideias sobre mobilidade compartilhada autônoma, eu tenho que começar a estudar isso profundamente para ver qual é a teoria que sustenta isso. Peter Drucker dizia que um dos maiores problemas do colapso das empresas é a falta de entendimento da teoria do negócio ou a inexistência na capacidade executiva do negócio do conhecimento sobre qual é a teoria que aquele negócio deveria ter. Você está executando uma coisa mais ou menos às cegas. Não está dando certo. Se eu mexer aqui, o lucro aumenta. Se eu mexer lá, diminui. Se eu mexer aqui, a performance aumenta, a qualidade diminui o risco, assim por diante. Certo? Mas qual é a teoria que leva a gente para fazer isso? A maioria dos negócios contemporâneos, inclusive os startups, aumentou dramaticamente o grau de complexidade. Se você chegar no meio da rua hoje e botar um Craigslist, a chance de você sobreviver com o Craigslist é zero. Então, tem negócios que criaram uma rede, criaram um ecossistema ao redor, que foram fundados há 25 anos, que se você tiver aquela ideia de novo, resolver fazer ela agora, ela não tem a menor chance de dar certo. E como que a gente sabe disso? Milhares já tentaram. Todo dia aparece alguém com uma ideia nova de fazer uma rede social para competir com o Facebook. Ou de fazer uma máquina de busca. Fazer uma máquina de busca é uma ideia ainda mais simples. A pessoa diz, não, tem lá a internet, então eu vou buscar a coisa aqui nessa caixa e vou mostrar ali. Eu digo, certo. A Microsoft está tentando fazer isso com Bing, ser competitivo com Bing, desde que o mundo da internet é mundo. E ela perde dinheiro sistematicamente com isso. Ela perde? Não acho que ela perde. Ela investe dinheiro sistematicamente com isso. Um time de milhares de pessoas de classe global, mas Google, de uma certa forma, detém um quase monopólio em muitos países. É muito difícil você brigar com um quase monopólio que está sustentado por um investimento de bilhões de dólares. Então, se você for montar uma máquina de busca, você tem que arranjar uma teoria nova para fazer isso. Não adianta só ter a ideia. Você tem a ideia, ok, pega essa ideia, vamos entender a teoria desse mercado para ver como é que ela cai aí dentro. Ingenuidade é fundamental, certas horas, para você criar coisas sobre as quais ninguém pensou. Mas, a partir daí, tente descobrir qual é a teoria que vai sustentar isso, porque senão é insustentável. E o quanto dessa teoria para sustentar, ela pode ser construída, ela deve ser construída através de livros, através de pesquisas de mercado, ou através de também ouvir as pessoas ao seu redor, né? Porque eu imagino que quando vocês foram criar tanto o César quanto o Porto Digital, deve ter surgido um monte de gente dizendo que isso não ia dar certo, né? E o empreendedor que está tentando criar algo inovador, geralmente enfrenta isso. Quanto as vozes ao redor devem ou não ser ouvidas na criação desse novo negócio? Eu acho que é sempre melhor ouvir as vozes que estão dizendo que vai dar errado. Inclusive pelo pessimismo delas. Né? Elas não precisam trabalhar contra, elas precisam manter você naquele estado de síndrome de impostor que eu falei anteriormente, que é para a gente olhar e dizer, pô, será que a gente está fazendo o que tinha que fazer? Talvez eu precise estudar mais, talvez eu precise testar mais. O problema fundamental na criação de um negócio é que a vasta maioria dos negócios que dão completamente errado no processo de criação, veja, o processo de criação do negócio pode estar errado e pode dar completamente errado. Quando é que ele dá completamente errado? É quando as pessoas que estavam tentando criar o negócio não aprendem nada. Porque aí você vai errar tudo de novo e vai fazer completamente errado em outra faceta daquele mercado ou em outro mercado. Dar errado é normal. Tentativa, erro e aprendizado é o processo de construção cultural, econômico, de qualquer coisa que você quiser no mundo. Né? É o processo de construção do humano. Né? Soltar uma criança em algum lugar e tem um buraco na parede, ela vai tentar botar o dedo lá. Aquilo é uma tomada, tá certo? É óbvio que a gente não vai deixar ela fazer o teste
para ver se aquele choque é letal ou não. Ninguém é maluco para fazer isso. Então, você vai lá e diz, bom, não vai conseguir aprender isso nessa idade. Eu vou botar um protetor, eu vou fazer não sei o que lá, eu vou proteger, eu vou levantar a altura da tomada. Tem um bocado de técnicas e táticas para a gente fazer para evitar que aquele ingênuo lá embaixo faça isso. Se ele não está conseguindo, em última análise, você vai dizer, olha, não pode botar a mão aqui, vai fazer isso, não vou tirar... E por aí tem todo um contexto, quem já foi pai, mãe, avô, sabe disso, né? Do ponto de vista da gente ter uma ideia para botar um negócio em pé, primeira coisa é a gente se perguntar o seguinte, quem já tentou fazer isso? Alguém já tentou fazer isso? Alguém já tentou fazer isso? Ou alguma coisa parecida com isso em algum mercado, com uma teoria que talvez pareça com isso, uma teoria, qual é a teoria que sustenta a minha ideia? Porque eu tenho visto, veja, eu tenho visto, eu podia dizer assim, nos últimos 25 anos, que se a gente fizer a conta longa, né, daria alguma coisa como umas 200 a 500 propostas de negócio por ano, basicamente uma por dia. Tem dias que eu vejo 4, 5. Né? As pessoas chegam para mim por alguma razão e dizem, o que é que você acha disso aqui? Eu queria lhe apresentar uma proposta disso, assim por dentro. Só assim, nos últimos 3, 4 anos que eu tenho ideia mais precisa do que me mostraram, metade você mostra um negócio exatamente igual, fazendo uma busca no Google com as palavras-chave certas. Metade. Então, metade, a pessoa diz, não, eu tive uma ideia completamente original. Isso não é por causa desse negócio aqui. Diz, mas como foi que você achou isso? Com uma busca em Google. Então, tem uma riqueza muito grande de conhecimento lá fora. E você tem que ter um desconfiômetro ligado. Eu acabei de ter uma ideia genial para fazer alguma coisa. Alguém já fez? Se alguém já fez, aprendeu o que tentando fazer isso? Será que vale a pena eu tentar fazer isso e, vez por outra, alguém diz, mas ainda não fizeram no Brasil? Aí você tem que se perguntar também, mas não fizeram no Brasil, por que ainda? Será que esse mercado já existe aqui? Se não existe, será que a gente consegue criar ele? Será que a gente consegue criar ele com que investimento aqui? E por aí vai. Então, de novo, veja, desconfiar que você está errado é o que as pessoas que vão lhe dizer que vai dar errado vão estimular. Desconfie que você está errado, desconfie que vai dar errado, mas ao mesmo tempo trabalhe para dar certo. Ou, se você quiser, faça o contrário, tá certo? Vamos pegar, por exemplo, a teoria geral dos casamentos, né? A teoria geral dos casamentos. Qual é a lei básica dos casamentos? A lei básica dos casamentos é o seguinte, seu casamento vai se acabar, seja ele qual for. Aí tem um corolário. Para ele não se acabar, dê manutenção o tempo todo. Aí ele eventualmente não acaba, tá certo? Mas se você não observar esse corolário, o corolário aqui embaixo, de que você tem que dar manutenção no casamento. E tem várias formas. Cada casamento tem um conjunto de formas de dar manutenção nele. Mas existe um conjunto de formas gerais para você manter um relacionamento. Manter um relacionamento com alguém significa dar manutenção e evoluir. Isso tem regra geral para quase tudo, né? E aí o que as pessoas, certas horas, não desconfiam? É que tem muito para aprender. Por exemplo, como é que funciona a economia do seu mercado. Veja, nós ainda estamos numa situação onde, vez por outra, eu encontro pessoas que chegam para mim e dizem, eu já tenho esse negócio aqui funcionando. Eu digo, certo, me mostra aí qual é a equação. Aí mostra as equações tudinho, não sei o que lá, está tudo redondo, funcionando, e de repente, mais de uma pessoa me ensinou a perguntar isso, eu faço a seguinte pergunta, e os impostos entram aonde? Mas não, com imposto não funciona não. Eu digo, certo, então você está me convidando para participar de uma quadrilha, né? Isso é formação de quadrilha para sonegação de imposto. Tu já lesse a legislação? Como assim com imposto não funciona? Não é porque os impostos são muito altos no Brasil. Eu digo, rapaz, você não pode tentar empreender um negócio em lugar nenhum, ignorando quais são as regras do contexto. Se você acha que os impostos para esse negócio são muito altos no Brasil, vai empreender no outro canto. Mas se for aqui, você tem que obedecer às regras. Mas eles são muito altos. O senhor concorda? Eu digo, concordo. A gente trabalha para mudar os impostos, mas enquanto eles existirem na dimensão, na altura, na complexidade que eles estão, a gente tem que cumprir a lei, ou então a sua empresa não é sustentável. É aquela terceira regra, tá certo? O seu modelo de negócio pode até ser repetitivo, pode ser escalável, mas não é sustentável. A receita não pegou você ainda porque você fatura 100 mil por mês. Mas se você chegar em 10 milhões, você acha que vai acontecer o quê? Né? Então, tem teorias. E esse entendimento do mercado é uma teoria. Você chegar e dizer, bom, como é que funciona capital humano no Brasil? Ah, porque o Brasil é muito complicado.
Mas todo lugar do mundo é complicado. Se você for para qualquer lugar e perguntar para os empresários, esse aqui é um ambiente ideal para empreender, todo mundo vai ter 50, 100, 200 coisas que deveriam ser mudadas naquele ambiente para ele ser mais acolhedor para novos empreendimentos. Por quê? Quando a gente está falando de inovação, uma boa parte do processo de inovação é mudança no espaço regulatório. Veja, vamos pegar uma coisa no Brasil recente para a gente entender por que a gente precisa, repetindo, né? Entender por que a gente precisa entender a teoria do mercado ao nosso redor. Qual é a grande inovação em fintech do ponto de vista de bancos no Brasil? Ela não é tecnológica. Toda a tecnologia que todas as fintechs estão usando já existiam antes. A grande inovação já existia antes, desculpe. A grande inovação é o seguinte, é o regulador permitir que você abra uma conta sem precisar ter presença física em lugar nenhum. Eu abri uma conta de forma virtual. Na hora que o regulador aceita isso, é óbvio, e ele aceita porque a tecnologia passa a habilitar isso, a tecnologia existia para fazer um outro monte de coisa. O que ele diz é, você pode usar isso para abrir uma conta no banco. Na hora que você faz isso, você prescinde imediatamente de uma rede de agências físicas para abrir um banco. E aí, um monte de neobancos, o banco digital sem presença física, porque há bancos digitais, os bancos analógicos com a presença digital, estamos falando do banco digital sem presença física, viram uma realidade. A mudança é no espaço regulatório. Eu estou dizendo isso para dar a seguinte ideia. Qualquer negócio suficientemente interessante também é suficientemente complexo e sofisticado do ponto de vista de entendimento, se é para ele ficar grande. Se é para ele ficar pequenininho ali, eu vou fazer uma coisa aqui que eu entrego na vizinhança e tal, não tem muito problema. Mas também você não vai para muito canto. Se você vai fazer um negócio que escala, você tem que estar preparado desde o começo para alguma hora você apresentar a sua proposta de valor, depois que você tiver passado por muitas escalas, para alguém que vai fazer um investimento de 50 milhões de reais. Tudo bem que está muito mais fácil aparecer 50 milhões de reais para fazer um investimento numa empresa crescendo hoje, isso é um scale-up, né? Nesse momento as pessoas chegam para mim e dizem, não, tem um startup aqui que fatura 2 bilhões. Eu digo, não é um startup, estamos falando de um scale-up, é outra categoria de negócio. Você tem que ter estofo, estrutura, conhecimento, para fazer uma apresentação para alguém que vai tirar 50 milhões de reais do bolso e botar no seu negócio. Não tem só você fazendo isso. Isso é um espaço competitivo. Esse espaço se chama um mercado de investimento. As pessoas não estão investindo. Ah, eu gostei de fulano, vou botar 50 milhões na empresa dele. Não é assim que funciona. Não é? E as pessoas que chegam nesse ponto aí têm uma teoria do seu negócio, que não é fácil de fazer. Você tem que considerar custo de aquisição, você tem que considerar churning, você tem que considerar capital humano, você tem que considerar a tecnologia, o investimento nela, a sua evolução, você tem que considerar riscos, você tem que considerar se, para que seu negócio seja sustentável no longo prazo, ele tem que sair da geografia original onde ele foi criado. Consequentemente, você tem que ter um projeto de expansão internacional, tem que ter gente para fazer isso e por aí vai. Não é simples fazer, mas a beleza é que não é impossível fazer. E a beleza maior ainda é que você pode aprender e deve aprender fazendo. Deve aprender fazendo. Um grande negócio começa com você criar hipóteses sobre a vera existência dele. Não existe, eu quero que aconteça. Eu tenho uma hipótese, mas envolve também você testar essas hipóteses em pequena escala e rapidamente. Crio hipóteses que são alternativas. Normalmente, não deveria ser uma coisa de um culto, né? Eu tenho certeza que esse negócio vai dar certo. Devia ser um conjunto pequeno de hipóteses, eu testar essas hipóteses, que são alternativas de como fazer as coisas, contra a realidade, uma realidade micro, uma realidade de baixa resolução, que eu posso fazer estrategicamente, para, a partir de 3 ou 4 ou 5 ou 7 hipóteses testadas, eu começar a evoluir uma como MVP. A maior parte dos novos negócios que eu conheço, que dão completamente errado, começam com as pessoas escrevendo o software do MVP, sem saber qual é a hipótese do negócio, sem testar em baixa resolução se ela é viável ou não.
primeiro eu escrevo software. Aí eu invisto 2, 3, 4, 5 milhões escrevendo software. Aí eu descubro que ele não serve para nada. Aí eu faço um pivô. Ou seja, eu vou escrever outro software, mas eu também não fui lá atrás para tentar entender o conhecimento mínimo viável para construir aquele negócio e para entender a estratégia mínima viável para criar aquele negócio. Sem conhecimento e sem uma estratégia mínima para você começar, não comece a escrever software. Escrever software dá trabalho, é complicado, é difícil, precisa de gente altamente especializada para fazer bem feito e não é qualquer gambiarra que vai tornar o seu negócio razoável. Escrever software sem pensar antes qual é o conhecimento que você precisa para fazer isso e sem testar algumas hipóteses contra realidades, nem que sejam imaginadas, é perda de tempo. E a prova disso é a quantidade de pivôs que a gente vê por aí. Senão a gente estava trabalhando há 3 anos aqui no stack de software inteirinho e agora fez um pivô. Esquece de completar a frase dizendo a gente fez um pivô porque descobriu que não tem mercado para o que a gente estava fazendo. Mas depois de 3 anos, isso devia ser feito em 3 semanas. Sim. Então, falha lá no processo desde o início, né? Agora, voltando um pouco para a sua história, Silvio, e a história do Porto Digital em si, qual foi o principal desafio na construção do Porto Digital e na união desses diferentes segmentos da sociedade que vocês precisavam naquele momento, né? Universidade, empresas, governo, enfim, qual foi o principal desafio aí? O principal desafio foi e ainda é, sempre será, é você convencer todo mundo na partida e cada vez mais gente a partir do momento em que você atinge massa crítica, que é sempre melhor a gente trabalhar para o todo e ter efeitos em cada um de nós, do que trabalhar isoladamente em cada um e esperar que aconteça uma mágica no todo. Isso não acontece em lugar nenhum, né? Tirante pode pirlim-pim-pim que você joga e as pessoas saem voando por aí, que é um efeito inesperado de uma coisa que não existe. Se você não trabalhar em conjunto para formar uma comunidade da qual você faz parte, não vai acontecer por passe de mágica um efeito de comunidade, os efeitos de rede da comunidade que vão beneficiar o seu negócio. O Porto Digital é, desde o começo, uma construção coletiva. Tem CEPROP, tem a CESPRO, tem a Associação dos Startups, que é o Manguezal, tem o Softex, tem as associações de empresas, tem as empresas, tem os empreendedores, tem os empresários, tem o Estado de Pernambuco, que foi quem colocou o seed money no Porto Digital para a gente comprar os primeiros prédios históricos e recuperar. Hoje a gente já recuperou bem mais de 100 mil metros quadrados de prédios históricos, onde há empresa de tecnologia dentro. A Prefeitura da cidade do Recife, a FINEP foi absolutamente fundamental, o BNDES foi absolutamente fundamental. Isso não acontece por um passe de mágica e nem com um só tipo de agente. Fundamental também foi, do ponto de vista do Porto Digital, a escolha desse território compartilhado. É um território que não é de ninguém. O território do Porto Digital é uma parte central que precisa de recuperação urbana, arquitetônica, de mobilidade da cidade do Recife. É como se a gente tivesse pego, e o paralelo é exatamente esse, a Cracolândia do Recife e tivesse começado a fazer uma intervenção de longo prazo nela em 2000. A pergunta que a gente talvez pudesse fazer é, mas durante quanto mais tempo você acha que isso é preciso? Olha, o plano original do Porto Digital era de 25 anos. A gente criar uma coisa que em 25 anos fosse relevante. É relevante hoje? O Porto Digital é 1,5% do PIB de Pernambuco, é 4% do PIB da cidade do Recife, emprega 13 mil pessoas no centro da cidade do Recife. Mobiliza, se a gente, e a gente não tem esse dado para o Brasil, é sempre muito difícil obter dados no Brasil, mas os dados internacionais para clusters como o Porto Digital mostram que para cada posto de trabalho de engenharia de software que você cria entre 3 a 7 postos ao redor. Se a gente tiver na norma disso, que é 5 mais ou menos, os 13 mil postos de trabalho do Porto Digital criam 60 mil postos de trabalho por causa do Porto Digital, que vai desde professores e cuidadores e agências de automóvel, restaurantes e assim por diante, porque essa massa salarial, e tem uma beleza nisso, quando você tem um lugar onde uma parte significativa ou a parte mais significativa da receita se transforma em salários,
isso vai direto para a economia, onde essa economia... não, vou voltar. Essa parte aqui a gente tem que editar, senão vai ficar muito complicado. Vamos lá. Quando a gente tem um cluster que não é industrial, quando é um cluster de serviços, a parte mais relevante do faturamento das empresas se transforma em salários e irriga a economia local imediatamente. E esse é o efeito do Porto, o principal efeito do Porto Digital. Ele já é importante, mas ele precisa ser muito mais relevante. O Porto Digital tem o potencial de empregar 50, de empregar 100 mil pessoas. E se você me perguntasse para onde é que a gente está indo, a gente está apontando para empregar 100 mil pessoas. Daqui a quanto tempo? Talvez mais 25 anos, a partir de 2025. Se em 2050 o Porto Digital empregar 100 mil pessoas, aí a gente pode deixar de se preocupar com isso. Agora, e quanto esse plano inicial de 25 anos já foi totalmente cumprido, o que vocês previam? Olha, a gente queria ser 10% do PIB de Pernambuco. Então, a gente cumpriu 15% do plano. É óbvio que do dia que a gente escreveu o plano, né, Pernambuco estava talvez na fase mais deprimida economicamente de sua história. Depois que a gente escreveu o plano apareceu o complexo automotivo em Goiânia, com a Fiat Chrysler, apareceu o Porto Swap, refinaria da Petrobras, 1000 fábricas e por aí vai. Quer dizer, ainda bem que a economia de Pernambuco se recuperou e a gente não cumpriu nossa meta. A gente cresceu muito acima do que a gente previa, mas está muito abaixo da meta em porcentagem, mas é significativo do ponto de vista de atração de empresas, de criação de novos negócios, de geração de empregos de qualidade, né, empregos da economia do conhecimento, da economia do futuro, numa área que não vai desaparecer. A gente vai continuar escrevendo software para sempre, não tem como. Tudo é software, tudo vira software, inclusive, potencialmente, vida, porque DNA é software da vida e a gente começa agora a editar DNA, a corrigir DNA, a criar coisas a partir de DNA e assim por diante. Então, isso não para mais. Né? A gente tem uma economia do futuro no presente. Se você me perguntasse o que era que eu acharia que a gente devia ter em 2050, né? Ainda faltam 5 anos para a gente girar o primeiro plano do Porto Digital, em 2050, eu espero estar aqui para ver, né? Terei 95 anos, o que eu almejaria para o Porto Digital era que os processos de mobilização institucional, o núcleo de gestão do Porto Digital, o Softex, a CESP, o CEPROP, o Manguezal, as associações que fazem com que o Porto Digital se mobilize, se articule, se qualifique, se certifique assim por dentro, que elas fossem desnecessárias. Num sentido particular. Não é que elas não vão mais ser organizações que levam pessoas e empresas em conjunto a articularem coisas para fazer ou coisas que deveriam ser feitas do ponto de vista de inovação, de futuro, assim por diante. Mas que a relevância delas para o cluster fosse outra, completamente diferente. Elas não tivessem o papel que elas têm hoje de atrair empresas, de mobilizar, de criar negócio, de formar pessoas, assim por diante, porque esses papéis estariam distribuídos na sociedade e muitos outros agentes, inclusive sem o nosso conhecimento, que estamos lá hoje mobilizando o Porto Digital, começassem a assumir coisas como essa. Que, para nós, e há algum tempo já, a boa surpresa é que, no começo, nos primeiros 10 anos, todas as empresas que foram para o Porto Digital foram atraídas pelo núcleo de gestão do Porto Digital. Processo de convencimento, espaço, treinamento de pessoas, assim por diante. Nos últimos 10 anos, e principalmente nos últimos 3 anos, vez por outra, a gente é surpreendido com a notícia, olha, empresa grande, nacional X, se instalou no Porto Digital e já contratou 30 pessoas. Isso para a gente é mágica. A gente não foi atrás, as pessoas chegaram e a gente sabe porque estão contratando gente. Ótimo, fantástico. Mas isso tem que acontecer em escala. Para um cluster, para um sistema local de inovação, como o Porto Digital, ele ser sustentável, isso tem que acontecer por um efeito de comunidade, sem ter organizações que têm que sustentar essa mobilização. Perfeito. E agora, Silvio, qual é hoje a sua ligação com o Porto, né? Tem um cargo formal, alguma coisa, ou é muito mais de observar e atuar nos bastidores? Como é que é? Então, eu continuo, por um número de razões,
como presidente do conselho do Núcleo de Gestão do Porto Digital. Já tentei sair várias vezes, mas mais de uma vez me levaram de volta para esse posto. E o Núcleo de Gestão do Porto Digital ele tem esse papel de ser a interface entre o Estado, como o governo do Estado, a prefeitura, os órgãos públicos e o que a gente não gosta de chamar de parque tecnológico, porque não é um parque tecnológico, é um sistema local de inovação, um território, um conjunto de regras e um conjunto de instituições que mobilizam uma economia cuja performance depende de plataformas digitais no centro antigo do Recife. Esse processo de mobilização que é feito pelo Porto Digital, em parte é feito com insumos de Estado, e o núcleo de gestão do Porto Digital, de Estado, aqui eu estou falando Estado com E maiúsculo, né? Insumos de Estado, seja ele federal, estadual ou municipal. O núcleo de gestão do Porto Digital é uma organização social que, por definição legal das organizações sociais, pode executar políticas públicas. O Porto Digital é uma política pública do Estado de Pernambuco, da Prefeitura do Recife, e como política pública ele precisa de uma organização que mobiliza esses recursos, que atrai recursos, que investe recursos, que compra prédios antigos, que renova prédios antigos, que atrai pessoas, que forma, que educa. Hoje, esse ano mesmo que passou agora, a gente trabalhou no Porto Digital e, obviamente, por uma razão básica, a escassez de capital humano em tecnologia de informação é global. A gente está num processo que eu diria que é profundo no Porto Digital de, convencer mais alunos a fazerem curso de tecnologia. Recife, por 100 mil habitantes, já é, há algum tempo, a capital brasileira que tem mais alunos estudando computação por habitante. Esse efeito a gente vinha trabalhando desde o começo da década de 2000. Agora a gente quer aumentar a escala disso, dramaticamente. Só o ano passado, a gente criou 500 novas vagas em cursos de graduação em articulação com empresas do Porto Digital. Ou seja, as empresas definindo os currículos, obviamente, excetuando os fundamentos. Os fundamentos são absolutamente essenciais para a carreira do aluno já formado no longo prazo. Se ele não tiver fundamentos, ele não consegue continuar aprendendo. Mas, do ponto de vista do que precisa saber para a aplicação, nós estamos agora num processo de desenhar com o Porto Digital currículos de graduação curta e longa, ou curta e normal, se a gente assim quiser, assim como especializações e pós-graduações, para que haja cada vez mais gente no Recife, além do que já há hoje. Recife é o lugar, como eu já disse, que tem a maior quantidade per capita de gente estudando computação no Brasil, segundo dados do próprio MEC, e a gente quer que tenha muito mais, com muito mais qualidade. Então, para isso, a gente tem que atrair as pessoas, a gente tem que mostrar para todo mundo que há carreiras em computação que são tão boas quanto ou melhores do que em muitas outras formações. Isso é fundamental para a gente hoje. Perfeito. Agora, falando sobre futuro, sobre o que a gente está vivendo, a gente está gravando esse episódio em fevereiro de 2021, ainda em pandemia, ainda as pessoas isoladas em casa. Acredito que muita gente do Porto Digital está, né, em casa, trabalhos remotos. E até no seu livro você fala muito sobre como é muito mais fácil empreender, muito mais difícil empreender em Taperoá, por exemplo, do que no Vale do Silício, né? Sobre a importância de você estar em um espaço para empreender. Como você acredita, se você acredita que essa transformação digital que a gente tem visto nessa pandemia, trabalhos remotos, se isso de alguma forma vai se alterar, se a importância de estar em um espaço como o Vale do Silício, de estar em um centro como até São Paulo, se fala muito, vai se alterar aí no processo de empreender mesmo? Sim, eu acho que vai. Eu acho que a gente vai ter um espaço cada vez mais digital, né? A dimensão física do espaço continua importante, porque nós somos físicos, nós somos gregários. A humanidade foi formada por encontros, claro, que geraram muitos desencontros e conflitos e assim por diante. Mas a humanidade se encontra. Eu não acho hoje, eu sou muito digital, mas eu não acho que o digital hoje consegue, de várias formas, sob vários aspectos, cumprir o papel de substituir a dimensão física do nosso relacionamento. É claro que dá para trabalhar remotamente, por exemplo, se você é uma pessoa de computação. De regra, a gente já fazia isso, tá certo? Os repositórios de computação eram distribuídos, a nuvem é, obviamente, uma forma distribuída de você
ter centros de computação. Se a gente voltar para 1980, e se eu estivesse entrando na Universidade Federal hoje, não haveria um computador para eu instalar, está tudo na nuvem. Eu ia ter que trabalhar num negócio de nuvem em algum lugar, e não existe uma nuvem numa universidade, a não ser que seja uma nuvem de pesquisa, né? Então, há um processo de virtualização que está rolando há muito tempo. O que a pandemia fez foi pegar essa dimensão física do espaço e complementá-la, agora radicalmente, com a dimensão digital e uma dimensão social. É o que eu chamo do espaço digital, né? Físico, digital e social, que funciona em tempo quase real. Ele não é síncrono, necessariamente. Ele é assíncrono. Eu posso deixar um recado para você aqui agora, você faz uma coisa daqui a 10 minutos, eu volto daqui a 15, enquanto eu estou trabalhando com múltiplas coisas ao mesmo tempo. Nesse espaço, o mundo é mais plano do que era antes, aparentemente. Mas ele é mais plano para quem tem 200 megabits por segundo. Certo? Ele é mais plano para quem está em lugares onde você consegue receber comida japonesa 5 estrelas em casa. E por aí vai. Veja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo que a gente tenha se virtualizado, se eu sair daqui e for para a Serra Negra, que tem uma Serra Negra também no interior de Pernambuco, vai acontecer o seguinte: o Quina do Futuro não vai junto. O Quina do Futuro é um restaurante japonês que tem algumas quadras da minha casa aqui e é um dos melhores do Brasil, do André Saburo Matsumoto. Ele não vai junto para lá. Então, o mundo fica mais plano? Fica. Eu posso ir trabalhar em Serra Negra. Com alguma dificuldade, eu consigo lá 50 megabits por segundo. Não consigo 400, como tem na minha casa. Mas 50 é legal. Mas o Quina do Futuro não vai. Mas o clube de golfe não vai. Tem um bocado de coisa que não vão. A gente tem que se lembrar que uma parte significativa da nossa experiência de mundo continuará sendo física. Eu estou dizendo com isso que é impossível você montar uma empresa totalmente distribuída? Não estou, não. Mas se as pessoas não forem sênior o suficiente para se aliarem num conjunto de propósitos que pode ser combinado à distância, que pode ser executado de forma distribuída e desincronizada, vai ter uma dificuldade muito grande de você fazer isso. Ao mesmo tempo, tem uma mudança não trivial que está acontecendo na dimensão do trabalho propriamente dito. Veja, o local de trabalho, que é o escritório, ele é um artefato que tem 200 anos. Ele vem ali do começo dos anos 1800. Ele resistiu muito no formato dele, né? E o último formato dele, que era uma fábrica de pessoas, né? Uma fábrica com pessoas como agentes de realização do trabalho, era literalmente absurdo, certo? Open floor plans, né? Você pega, destrói todas as paredes, tira a sala de todo mundo, põe numa mesa com zero de privacidade e assim por diante. Então, de repente, o que a pandemia fez? A pandemia, ao me levar para o meu escritório em casa, porque não estamos falando de home office, nós estamos falando de working from home. De repente, eu fui levado para casa de uma hora para outra sem nenhum preparo para fazer isso. Hoje a gente está num estado de sofisticação nos encontros online que não dava para pensar no começo da pandemia, tá certo? Era de qualquer jeito, cachorro passando, menino gritando, um rolo danado. Hoje não, você tem estrutura, tem tela virtual para você botar por trás, você não sabe se a pessoa está em casa, se está no trabalho, se ela tiver uma placa gráfica de boa resolução e assim por diante. Então, mas o local de trabalho se distribuiu. Há uma tese de muita gente, a gente vai ter que ver isso na prática, de que essa distribuição do trabalho, a deslocalização e desincronização das pessoas vai levar quase que necessariamente a uma fragmentação das culturas organizacionais. Eu diria, pode ser, deverá levar, quase sem dúvida levará, a uma fragmentação das culturas organizacionais atuais, mas ao mesmo tempo vai levar à criação de novas culturas organizacionais. Em certas áreas, como tecnologia, por exemplo, quando a gente olha para as grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Facebook, Google, Salesforce, Spotify e tantas outras, e o Magalu no Brasil, que definiram que você pode trabalhar no Magalu a partir de qualquer lugar do mundo, na hora que essa oferta está no mercado, se a sua empresa, que é menor, também não tiver essa oferta, você provavelmente não terá acesso a uma quantidade de pessoas que vai querer dizer o seguinte: eu quero trabalhar para você, mas não aí. E eu estou falando isso mesmo depois que o espaço físico voltar. Porque o que foi que aconteceu? Ao deslocalizar o trabalho, você nacionalizou para quem fala português e globalizou para quem fala inglês. Então, todas as empresas hoje,
pelo menos as de tecnologia, ou eu diria mais amplamente, as empresas de conhecimento, elas estão competindo não é para o cliente mais, é para o capital humano. Porque eu posso estar sentado aqui na minha casa e dizer, eu vou mudar de trabalho. Vou no meu LinkedIn, puf, e mudo de trabalho sem ir para lugar nenhum. Um dos maiores problemas que você tinha para mudar de trabalho na sua vida inteira era o seguinte, eu queria trabalhar num negócio, mas ele está lá em Itaperoá. E eu tenho que querer ir lá para Itaperoá. Mas agora não, eu posso trabalhar em Itaperoá ficando aqui. Ou ficando não só aqui, ficando em qualquer lugar. Ninguém vai saber nem onde eu estou diretamente. Né? Mas não é só isso. A gente tem uma ameaça para as empresas brasileiras de tecnologia que, colocada de uma forma muito simples, é o seguinte, o mercado de trabalho para coders, por exemplo, que é quem é mais demandado hoje, né? O mercado de trabalho para coders que falam inglês é o mundo. É o mundo. E aí, de repente, eu que não poderia ou não queria sair do Brasil, porque quero morar perto da minha família, porque tenho o meu grupo de maracatu e eu quero continuar ensaiando junto, porque tem o carnaval no Recife, eu posso ficar em qualquer lugar, de qualquer lugar do mundo e trabalhar em qualquer lugar do mundo para qualquer empresa. Essa é uma redefinição do espaço competitivo do trabalho de conhecimento. Uma outra coisa afeta essa história do trabalho, que é o seguinte, eu vejo cada vez mais as pessoas querendo trabalhar, ou pelo menos as pessoas que atingiram níveis de competência, que podem escolher onde querem trabalhar e com o que querem trabalhar. E, obviamente, quando a gente fala dessas pessoas, elas são o suprassumo do desejo de qualquer empresa. A pessoa tem as competências para escolher no que quer trabalhar e onde e com quem quer trabalhar. Todo mundo, esse é o funcionário padrão do futuro, tá certo? Esse funcionário padrão do futuro, ele descobriu o seguinte, ele quer até ter um vínculo principal, mas ele quer trabalhar em outras coisas também, ele quer se divertir fazendo outros projetos. E eu vi isso acontecer agora durante a pandemia, muita gente que eu conheço, proporcionalmente, entre as pessoas mais próximas de mim, pediram demissão de trabalhos estáveis onde estavam, para de repente trabalhar em 3 projetos simultaneamente, um em cada empresa. Eu vou dar conta desses 3 aqui. Eu quero passar um tempo, pelo menos. Eu acho que, pelo menos durante um tempo, a gente vai ver isso. É de deixar de ter o contrato único para passar a ter contratos múltiplos. Quem que permite isso? Obviamente, é o substrato de tecnologia, do digital para performance pessoal e das redes para performance social que habilita isso. Então, o trabalho ele está deixando de ser local, passando a ser distribuído numa dimensão, deixando de ser único para ser múltiplo, como contratos, inclusive em outra dimensão, e deixando de ser pessoal e analógico como performance, para ser cada vez mais digital e social como performance. Então, são 3 mudanças simultâneas que podem ter um impacto muito grande nas articulações que a gente antigamente chamava de empresa. Pode ser que, de repente, a empresa do futuro seja um job market. Eu ofereço jobs, mas não ofereço employment. Eu preciso de pessoas para fazer um certo job, que vai durar um certo tempo. Eu preciso de pessoas para fazer um outro job, que é diferente e vai durar mais tempo. Se as pessoas conseguem fazer isso, ou se as pessoas que conseguem fazer isso estão no Paquistão, estão em Amparo, no interior de São Paulo, estão em Fortaleza, Quixeramobim, Serra Negra, Arco Verde ou Araripina, que diferença vai fazer? Sim. Mas esse problema é experimental. Qualquer pessoa que diga hoje, eu sei o que vai acontecer com a cultura das empresas, quando elas forem totalmente distribuídas, está errada. Ainda estamos no processo aí, né? Estamos testando as hipóteses. As hipóteses, perfeito. E aí, falando de pandemia ainda e das mudanças, transformação digital é o que a gente sempre fala que as empresas estão passando, aí, que foi acelerada por conta dessa pandemia, né? Como é que você vê a transformação digital das empresas brasileiras aqui em 2021, um ano após o início da pandemia, em relação ao que as outras empresas ao redor do mundo fizeram? A gente está avançado o suficiente? O que pé que a gente está? Veja, transformação digital, acima de tudo, é um problema cultural. Um problema cultural. Transformação digital é a conjugação de 2 expressões. Transformação digital é inovação, mudança de comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, sobre plataformas digitais, infraestruturas e serviços que permitem que eu realize coisas, aplicações
usando essas plataformas digitais. Então, inovação digital é inovação sobre plataformas digitais. Isso é combinado, a outra expressão com a qual isso combina é transformação estratégica. Uma mudança, às vezes radical, na arquitetura de tomada de decisões do negócio, distribuindo o poder para as bordas que passam a agir em função de propósitos, de objetivos e metas que foram combinados, em função de limites e recursos que foram estabelecidos e obedecendo aos princípios e valores das organizações. Quando eu combino inovação digital com transformação estratégica, aí dá transformação digital, certo? Veja que eu não falei de nada de tecnologia aqui. Você comprar uma nova tecnologia e dizer que a sua empresa agora está atendendo pelo WhatsApp não tem absolutamente nada a ver com transformação digital. Transformação digital está relacionado ao processo de você olhar para um mercado mais analógico que você tinha no passado e ver como é que você sai desse mercado mais analógico, que é o seu comportamento na dimensão essencialmente física da competição, para você mudar para a dimensão ampla da competição nos mercados digitais, que envolve competências físicas, competências digitais, competências sociais em tempo quase real. Por que eu digo em tempo quase real toda vez? Porque tem um estudo em Israel que mostra que 58% das mensagens no WhatsApp são respondidas ou replicadas em menos de um minuto. Então, o que acontece se sua empresa tem um WhatsApp, se eu mando uma mensagem para lá dizendo tem esse produto aí agora e você me responde amanhã? É porque a sua empresa quebrou, tá certo? Ela não existe. Se você não consegue me responder no tempo que eu consigo me relacionar com as pessoas ao meu redor, é a mesma coisa de você não existir. Aí, por que às vezes as empresas não conseguem responder? Não, porque isso é a função de fulano. Como fulano agora está trabalhando em tal outro problema, ele vai responder o WhatsApp quando der tempo. Quer dizer, não houve a reestruturação do processo de tomada de decisão para habilitar alguém que está lá na borda a dizer tem, mas a gente não pode entregar agora não. O senhor quer esse outro que a gente pode entregar? A senhora gostaria que a gente tratasse esse problema amanhã de manhã, eu posso mandar uma pessoa aí. Tá certo? Se isso não acontece, você não está fazendo transformação nenhuma. Eu sou membro do conselho do Magalu, e o processo de transformação digital do Magalu começou no começo da década de 2000, talvez. Certo? Uma pequena mudança de mentalidade. Ele começa a se tornar um processo de transformação mesmo no começo da década de 2010. E ele está rolando há 10 anos. Ele está rolando há 10 anos. Ele vem lá da partida da criação do Luiza Labs, se a gente quiser botar uma data, tá certo? Lá em 2011. E o Luiza Labs é um mega processo de transformação cultural do Magazine Luiza como um todo. Lá na frente, você vai ter uma empresa que pensa digital, que pensa figital e age figital o tempo todo. E vamos lembrar, transformação digital não é você pegar a sua empresa e transformar ela num negócio totalmente virtual. Há efeitos de rede físicos. Um dos principais efeitos de rede físicos do Magalu é um conjunto de quase 1.300 lojas no Brasil hoje. O que significa que a gente pode entregar a partir da loja. Se a gente fizer com inteligência, a gente pode vender o produto que está na loja para quem está buscando um produto na internet. E está do lado da sua casa, eu entrego em 1 hora. É muito melhor do que você ir na loja pegar. Isso é um efeito da rede física, da competição no espaço digital e não no espaço digital. Você pergunta, eu tenho, mas tem que botar no avião, vai chegar daqui a 2 dias. Pode chegar da loja agora. Direto, né? Isso muda o custo. Isso muda o custo da transação. Se já está na loja, eu não preciso botar no avião. Veio de carro, veio de navio, veio de trem, veio de algum jeito. Muito mais econômico, muito mais sustentável também. Então, a dinâmica aqui é o seguinte, a gente fez uma transição dentro da pandemia no modo que eu costumo chamar de ABC, que é aprendizado baseado no caos. Não é o caos como método, é o caos como oportunidade. Já que era o caos, pode fazer qualquer coisa, tá certo? No começo da pandemia, um restaurante amigo aqui me mandou uma foto do cardápio, disse, pode pedir qualquer coisa que a gente manda entregar, pelo Zap, certo? Eu disse, eu pago como? Ele disse, não, você manda a foto do seu cartão de crédito e eu passo aqui. Eu digo, tá. Mas 3 meses depois, ele tinha tudo organizado. O aprendizado foi baseado no caos. Tá? No dia, quando fechou, na terça-feira depois de fechar, se fechou na sexta-feira,
Na terça-feira seguinte, ele me mandou as fotos do cardápio, disse, peça qualquer coisa que eu entrego. Depois limitou o cardápio, organizou, tinha coisas que não conseguia entregar, porque se destruíam no processo, pratos que tinham arquitetura e assim por diante, mas chegou lá. Tem mecanismo, tem entrega, tem não sei o que lá. Teve que redesenhar, porque as margens são diferentes. A pessoa sentada consome o vinho, agora não tem isso, e por aí vai. Quer dizer, muita gente se transformou, mas uma parcela muito grande só introduziu tecnologia no negócio e não mudou absolutamente nada. E pior, acha que mudou. Perfeito. E aproveitando que você tocou nesse negócio nesse seu aprendizado ABC aí, que é aprendizado baseado no caos, e também tocando em outro ponto relacionado ao aprendizado, que é a estratégia, né? Você sempre fala que a falta de estratégia é um dos principais problemas de quase todos os negócios que a gente tem. Uhum. E eu queria entender como você vê a decisão. A gente falou de negócios que que estão começando e que definem as estratégias e com base nisso vão construir hipóteses e testar, mas em negócios que já estão em funcionamento, como é possível construir estratégia? É possível construir uma estratégia no meio desse caos todo, de todas essas mudanças que a gente está vivendo e que parecem tão disruptivas e que acontecem de uma hora para outra? Como é possível montar uma estratégia nesse cenário? É, todo negócio que quer continuar vivo, alguma hora ele tem que entender que estratégia para ele é uma dinâmica, tá certo? Às vezes as pessoas se sentam numa empresa no começo do ano e dizem, vamos fazer o nosso planejamento estratégico. Aí passa uma semana sentado e sai de lá com um conjunto de objetivos e metas, tá certo? Que será destruído daí a algumas semanas. Aí depois você vai e diz que cultura como estratégia no café da manhã. Não. Falta de estratégia leva as pessoas nas bordas do negócio a executar ou a estratégia que eles sabem executar, ou alguma coisa que é tática e operacional, que dá conta da demanda que você está tendo na borda agora. Tá certo? E esse é o grande problema que a gente tem. Se você não conseguir desenrolar esse processo de transformar a estratégia num processo contínuo, eu estou o tempo todo fazendo estratégia, eu tenho linhas gerais e eu tenho essa distribuição de poder, que é parte essencial do processo de transformação estratégica dos negócios, ou seja, dentro da transformação digital, a transformação estratégica é aquela coisa, entrega para a borda o poder de quem está atendendo a borda. Porque senão lá vai começar a acontecer alguma coisa, o cliente diz, eu não quero isso aqui não, eu quero isso aqui. Aí a estratégia da empresa diz que essa oferta não existe, mas o cliente quer e eu posso fazer. Então eu irei fazer, porque o cliente quer. Aí lá na frente vai dizer, não, não se atingiu tal meta porque estavam vendendo tal coisa. Isso era bom ou era ruim? Quem discutiu isso? Onde? Ninguém discutiu. Mas o fato é, se você não tiver a capacidade de transformar a empresa numa rede que desenha e redesenha estratégias continuamente, você vai ter essa impressão de que a gente está o tempo todo fazendo uma estratégia que não é executada, que não deu certo, que não tem performance, e a cultura da empresa é que vence o tempo todo. Não é verdade. O problema é que a empresa está fazendo uma estratégia, está executando uma estratégia. Por quê? Porque estratégia é simplesmente você fazer escolhas. Na hora que eu estou fazendo a escolha de me cegar para a suposta estratégia do negócio e me concentrar numa que eu sei que dá certo, é porque eu estou atendendo uma demanda do mercado com estratégia minha, independente do que a empresa queira fazer. Olha, não dá para fazer isso aqui não, não dá para dar esse desconto aqui não, mas eu vou tirar da minha margem. Uhum. O que eu estou fazendo aí como vendedor na borda? Eu estou criando uma estratégia pessoal que eu ia perder aquela venda, mas eu vou dar um desconto que é acima do desconto que a empresa pode para tirar da minha margem para fazer aquilo. Isso vai acontecer. Pode ter certeza. Por que acontece? Porque não existe uma dinâmica de fazer estratégia o tempo todo. Olha, a estratégia não está dando certo, não. Você não pode se reunir a cada 6 meses ou a cada um ano para ver se a estratégia deu certo. Isso era quando o mundo era analógico. A gente só tem isso aqui para vender e vamos tentar vender isso aqui. Qual que é a dinâmica hoje? Eu construo em tempo quase real, por exemplo, em varejo, o que é que eu vou vender? Quais são as demandas? Quem foi que deu certo na pandemia do ponto de vista de business, de vendas na pandemia? Foi quem de repente olhou assim e disse, bom, eu só vendo smartphone, mas as pessoas estão comprando detergente, porque elas estão com medo de ir no supermercado, estão comprando sabão em pó, estão comprando cerveja e eu vou vender isso. O que foi que você fez ali? Você jogou sua estratégia todinha fora
e criou uma totalmente nova, com um regime de entrega totalmente novo, com novos fornecedores que você teve que correr atrás na hora. O que foi que você fez ali? Estratégia. Não é conjuntura, foi estratégia que foi feita. Foi executado no modo gambiarra? Foi. O que é que tem que fazer agora? Aperfeiçoar o modo gambiarra. Toda estratégia que dá certo, normalmente começa a ser executada no modo gambiarra. Não é uma grande estratégia que você desenha todinha e bota ela para parar em pé. Não funciona assim. Bom, mas eu queria falar sobre a sua rotina atual, né? Apesar de a gente estar numa pandemia, mas falando até no cenário fora de pandemia, no escopo maior, para quem não conhece hoje, você está no conselho da Magazine Luiza, como você falou, e de várias outras empresas, CIT, que a gente já trouxe o César Gon também aqui, contando a história dele no podcast. Você também, MRV, estou na MRV MRV, e no BBCE, no Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia. e você também tem uma companhia aí, né? A The Digital Strategy. Eu não tenho uma companhia, não é minha, não, mas eu sempre me diverti fazendo pesquisa, né? Eu sempre me diverti como cientista. Na TDS Company, que é The Digital Strategy Company, o que a gente faz é transformação estratégica de negócios, como a gente estava falando aqui ainda agora, que hoje é em parte focada em transformação digital. E a gente estressa muito esse ponto, que é a transformação estratégica, porque quem não tiver feito uma transformação digital, aí mais ou menos até a metade dessa década, também não vai mais precisar fazer, porque não vai existir. Mas o que a gente faz na TDS, o que é que eu faço lá? Eu sou um dos cientistas da TDS, somos muitos PhDs em computação, em design, machine learning e assim por diante, que trabalham na criação de uma ciência para transformar negócios, uma ciência para levar negócios para o futuro. A gente tem juntos lá, eu e André Neves, principalmente, somos os mais rodados, a gente tem cada um 25 anos de experiência nesse mundo de negócios digitais. E a gente juntou 10 anos de experiência da TDS e criamos uma teoria chamada estratégia, que é estratégia em grego, obviamente, para criar esses passos do processo de transformação de um negócio de mais analógico para mais digital. A gente não acredita em transformação para o digital puro, a não ser que o seu produto seja completamente digital, como é o caso, por exemplo, de Spotify, né? Não é nem o caso da Netflix, que até hoje ainda manda DVD para a casa das pessoas nos Estados Unidos. Mas como é que a gente sai de físico para digital? E como é que a gente faz disso uma caminhada que é orientada por fundações teórico-metodológicas que podem ser medidas, que são passo a passo, que tem uma dinâmica por trás disso. Como é que a gente junta essas coisas de tal maneira que você passe por um estágio de descobrir qual é o conhecimento que você precisa para transformar o negócio, de descobrir quais são as estratégias mínimas viáveis que você precisa ter, ou precisa discutir, ou descobrir, para dar partida nesse processo de transformação. Como é que eu pego escolhas que eu fiz nessas estratégias simples, eventualmente básicas até, e testo isso fazendo MVPs, fazendo exercícios de baixa resolução, longe do miolo do meu modelo de negócio. A tese da gente é que se você tentar transformar um negócio pelo miolo do modelo, você vai causar um choque muito grande na organização. E o contra-choque, as reações, né? Newton está funcionando aí nesse mundo de transformação estratégica, vai causar um impacto negativo muito grande para uma tentativa de mudar o miolo das organizações de uma hora para outra. E aí, depois de você passar e verificar e validar esses minimum viable products ou services, né, serviços e produtos minimamente viáveis, chega a hora de você introduzir isso como funcionalidade no modelo de negócio, que, de novo, é um problema cultural não trivial, e, se der certo lá, de você escalar e criar plataformas ao redor desses produtos e serviços. É uma teoria baseada nesses 5 estágios, vamos dizer assim, que vão de conhecimento, estratégia, verificação e validação de propostas de valor, inserção no modelo de negócio e escalada. Desde o começo dessa conversa aqui, eu estou falando que se a gente vai fazer alguma coisa que parece verdadeiramente com um negócio, ele tem que ser repetível, escalável e sustentável. E a gente trabalha para que estratégia nas empresas seja, quer no processo de criação, quer no processo de evolução, adaptação ou transformação, seja repetível, escalável, sustentável, e para ser isso ela tem que ser dinâmica e num contexto sempre mutante.
Se você quer ter uma estratégia única num negócio grande, ou se você quer ter uma estratégia estática num negócio de qualquer tamanho, muito provavelmente você não vai ter um negócio de nenhum tamanho. Perfeito. E Silvio, sobra tempo em tudo isso para o Maracatu, com todos esses conselhos e com todas esses afazeres e empresas? Esse ano não teve carnaval, né? Esse foi o ano do carnaval que não houve. Sim. Mas de outubro até fevereiro, e no São João, eu não aceito convite em ensaios, em horários de ensaios de maracatu ou blocos de carnaval. Eu estou envolvido com vários blocos de carnaval também. Saio todo ano, não saí esse ano, espero que a gente possa sair em 2022 na Cabra Alada, saía também no Nação Pernambuco, que é um grande maracatu histórico aqui do Recife, e em dezenas, literalmente, de blocos. Eu consigo remar, eu consigo ir para a minha academia, eu consigo tomar um vinho aqui e ali, tem muita hora para conversar com a galera, gosto muito de conversar com as pessoas. Tenho família, tenho 3 netos, tenho 3 filhos, estou casado, meu casamento é muito bom e muito animado, muito divertido, e tenho uma vida inteira pela frente. Eu trabalho com gente muito mais jovem do que eu também. Isso me dá uma outra percepção do mundo, porque eles têm outras visões, eles têm outros entendimentos. A gente discute, debate muito isso, e eu tento ouvir muito, porque a minha visão particular dessa história toda é que eu nunca deixei de ser aluno. Quando eu resolvi ali no fim do ITA fazer mestrado e fazer doutorado, era uma espécie de um processo que estava começando ali, que eu estava definindo dali para frente que eu sempre seria aluno. Quando eu passo um dia qualquer que eu não consigo aprender alguma coisa, isso começa a me dar uma agonia. Então, eu tenho múltiplas telas aqui na minha casa, no meu escritório, e um deles está no momento aberto exatamente num paper no jornal Management Science sobre efeitos de rede em mercados bilaterais. É o que eu vou fazer assim que a gente acabar de conversar aqui. Eu vou ler aquele paper ali. Que é mais um. Você está sempre lendo de tudo aí? Ou tem alguma leitura que você acha que é fundamental fazer sempre para se manter atualizado? Um site, um livro, um autor? O que você daria aí de conselho para quem quer se manter tão ativo? O que eu faço é o seguinte: eu tenho, obviamente, meus interesses de pesquisa científica, né, que vão de engenharia de software, a estratégia, a inovação, a redes sociais. Eu sempre tive esse conjunto de interesses. Ainda tenho um pequeno interesse em linguagens de programação, muito mais engenharia de software, que é o miolo do meu trabalho há bastante tempo. Mas eu sigo um certo conjunto de pessoas no Twitter que são faróis para mim no mundo, né? Desde medicina, de genética, de engenharia de software, de inovação, de empreendedorismo. E eu leio, de uma certa forma, essas pessoas, como John Hagel, por exemplo, que é um cara que tem uma visão muito ampla do mundo, e ao ler essas pessoas e ao ler o que elas estão lendo, eu vou ler e vou acabar publicando também o que eu estou lendo. O meu Twitter é uma combinação do que é que eu estou lendo e do que é que eu estou escrevendo. Então, se você olhar, todos os meus tweets, @SRLM, eles têm um link. Aquele link ali é uma lembrança para mim mesmo sobre uma coisa, ou que eu já li, ou que eu quero ler, ou que eu escrevi. E o texto é o que eu acho daquilo. Eu não necessariamente não concordo, mas é o que eu acho daquilo ali. E eu faço isso porque eu tenho uma memória muito difícil. Minha memória é muito confusa. Ela mistura tempos, ela mistura pessoas, mistura autores. Então, eu resolvi usar o Twitter como um repositório de memória para mim, memória pessoal. São links que eu acho interessantes por um conjunto de razões. Se você ler o meu Twitter, você vai ver que eu estou interessado em democracia, em diminuição de desigualdade, eu estou interessado em redes sociais, eu estou interessado em engenharia de software, estou interessado em inovação, em empreendedorismo, em estratégia, em negócios digitais, em plataformas digitais, e isso está representado nos links que eu publico. Se você sair clicando nos links, você vai ver exatamente isso. Vai ter um pouco da sua mente aí nos tweets, é só vai ter seguir. pelo menos a parte registrada dela, vai ter a parte registrada dela. Qual que é o endereço mesmo? É @ SRLM.
SRLM. Fica aí para o pessoal seguir. Por último, para a gente encerrar mesmo, queria saber se você tem um conselho para quem está começando a empreender, está iniciando nessa jornada e de repente está com receio ou está sem saber para onde ir, o que fazer, o que você aconselharia? Veja, um conjunto básico de coisas. Primeiro, se você quer começar a empreender, empreenda. Mas empreenda mesmo. Uma parte significativa do empreendedorismo no Brasil é empresariamento de necessidade. É botar mais alguma coisa que já existe, porque ou eu estou desempregado, porque eu não gosto do meu emprego, ou porque eu vou fazer alguma coisa além do meu, aspas, emprego. Mas não faça isso com espírito de empregado. O empreendedor mesmo, ele está definitivamente determinado a, num certo espaço-tempo, um lugar e um tempo para fazer isso, fazer alguma coisa que vai mudar o mundo. Nem que seja o mundo dele ou o mundo das pessoas ao redor dele. Tente fazer alguma coisa que faz a diferença. Se não fizer a diferença, não vale a pena fazer. Talvez até você precise, por um tempo, ter um negócio seu, porque, por exemplo, você não tem emprego no momento, ou não gosta do emprego que tem, ou seja lá que razão. Mas se você começar alguma coisa, seja ela qual for, e mesmo que já exista, tente fazer com que isso mude o mundo. Inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores ou consumidores de qualquer coisa. Inovar não é botar um novo qualquer coisa. É mudar o comportamento das pessoas, inclusive o seu empreendedor. Se você não mudar o seu comportamento, as pessoas não vão mudar o dela. Se você... Edição aqui, ó. Se você não mudar o seu comportamento, as pessoas não vão mudar o comportamento delas. Não tem jeito. Inovação é mudança de comportamento. Não necessariamente precisa de tecnologia. E não necessariamente precisa de tecnologia nova. Isso é que é melhor. Tem coisas fantásticas que dá para fazer do ponto de vista de inovação com tecnologias que já existem, que podem ser usadas no seu novo negócio. Mas, acima de tudo, aprenda a correr riscos. É muito difícil correr riscos. E a parte principal de correr riscos é saber qual é o risco que você está correndo. Principalmente se você está empreendendo pela primeira vez, para você não se machucar muito. Não machucar a sua família, aprenda a correr riscos. Entenda quais são os riscos que você está correndo, para aí sim tomar a decisão consciente de correr o risco que você sabe, pelo menos, mais ou menos, qual é. Sem isso, é muito mais difícil.